Fala, investidores, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. E hoje com um convidado muito especial, ele que é investidor profissional, especialista em investimento e também consultor financeiro. Seja muito bem-vindo, Daniel Carrareto, acertei? Acertou. Cara, mais italiano aí. Impossível, Opa, né? O meu é Butini, italiano Tudo italiano, estamos tudo em casa. Estamos em casa, com certeza. Hein? Pessoal, diretamente aqui de Vitória para São Paulo, conexão aí muito bacana. Cara, vamos abrir a caixa preta aqui hoje, hein? Saber da sua história. Bora. Né? Hoje você tem uma audiência bacana aí no Instagram, YouTube também, né? Então, um tubarão no mercado financeiro também. Então, conta essa história pra gente aí, cara. Boa. Primeiramente aí, me apresentar pra galera, agradecer o convite, Léo. Foi um prazer. Prazer estar aqui. Como ele já disse, eu não sou daqui, né? Então, quando eu venho em São Paulo, tento sempre agendar o máximo possível de reuniões. Mas eu sou um camarada que sempre fui apaixonado por dinheiro. Gostei. Opa, então Pois é, eu sempre falo isso, né? Quando eu vou nas palestras, pergunto, tem alguém aqui que gosta de dinheiro, né? Aí todo mundo levanta a mão e tal. Mas desde criança eu sempre gostei de duas coisas. Matemática e dinheiro. Então eu brinco que eu fui umas poucas crianças que colecionou nota de R$2. Caramba. No ano de 2001 foi lançada a nota de R$2 no Brasil. E eu fiz uma coleção lá. Cheguei a ter, sei lá, 90 e poucas notas de R$2. Isso porque eu já tinha tido já cofrinho, muita moeda, enfim. E isso foi se passando ao longo do tempo, né? Até para minha profissão. Eu acabei depois vindo a fazer faculdade de administração, né? Me interessei pelo assunto. Vi que tinha também na grade a parte de finanças, né? Não tanto de investimentos. Quem já fez faculdade sabe que não ensina praticamente nada disso, nenhuma faculdade. Eu que fiz economia aí, também, hein? Nem economia ensina, que dirá em administração, né? Mas tinha algumas disciplinas e tal. Eu sempre fui me encaminhando para essa área. Mas mais precisamente em 2008, foi quando eu tinha acabado de entrar na faculdade de administração, eu comecei a investir. E dali para frente foi uma história de amor mesmo com finanças e investimentos. Porque eu entendi realmente como isso pode alavancar a vida financeira de uma pessoa. Mas acho que eu vou parar por aqui, a gente vai conversando, é melhor para ir falando. Né? Cara, e hoje em dia também é essencial o investimento. Já saiu daquele negócio de, investe se quiser. Hoje é obrigação, né, cara? De qualquer pessoa investir o dinheiro, porque, poxa, você futuramente aposentar, para depender do INSS, isso não existe, né, hoje em dia. Você né? leu a minha mente, assim, porque é exatamente isso que eu penso. O cara que entrega 100% do futuro dele na mão do governo ou de qualquer outra pessoa, ele está, na verdade, correndo risco de ficar passando fome, né? Ou de depender dos familiares, de amigos. Até tem um caso aí que eu postei recentemente daquele ator da Grande Família, o Beisola, que ele já teve muito dinheiro, cara, e ele continua passando necessidades. Aquele caso do apartamento lá que parece que... Queriam botar ele pra fora. Tá, sei. Então, eu fiz um vídeo que viralizou pra caramba aí nos canais aí, tanto no YouTube quanto no Instagram e no TikTok, que é até uma produtora de conteúdo adulto que ajudou ele a sair dessa dívida, que eu acho que era R$16 mil. Mas enfim, e aí, tipo assim, cara, eu sempre entendi, apesar de muito novo, quando eu tinha 17 anos de idade. Sou igual ao Warren Buffett, né? O Warren Buffett começou com 12, ele fala que ele só tem um arrependimento na vida dele, que foi ter começado tarde demais a investir. Com 12 anos. Eu comecei com 17, não vou mentir pra você, eu vim ouvindo alguns podcasts nessa viagem que eu fiz aqui em São Paulo, e eu vi algumas pessoas que falavam assim, a importância de começar cedo, né? A importância de deixar os juros compostos fazer o seu trabalho, aí investindo por 20, 25, 30 anos. E eu parei pra pensar, cara, eu já ultrapassei 16 anos investindo. Então daqui a pouco eu tô chegando nesses 20 anos aí que a galera fala, que é quando os juros compostos começam a fazer mais efeito. Então hoje eu acho que é muito importante e naturalmente veio o desejo de ensinar isso também na internet, né? E não só na internet, eu também trabalho com cursos, palestras e por aí vai. Cara, o bacana é porque também nunca é tarde pra começar a investir, né? Nunca. O pessoal fala, mas começou com 12, começou cedo, mas tem gente, na nossa realidade hoje, que é muito difícil começar a investir com 18, 19, 20 anos de idade. Eu, por exemplo, eu comecei com 20 anos a investir. Né? Quando meu primeiro emprego foi com 14 anos de idade, lembro até hoje. Eu cheguei em casa, meu primeiro salário era R$600, R$622 na época, né? E era um bom salário. Poxa, eu era novo, de 14 anos de idade. Aí eu fui na loja de surf perto da minha casa. Cara, eu comprei tudo de roupa de surf, tudo. Tênis, jaqueta, bolsa. Aí eu cheguei em casa, meu pai, você recebeu hoje, né? Que era a mesma empresa. Meu pai que me colocou lá na empresa. Ah, que legal. Aí o pai, deixa eu ver aí. Meu pai, não dinheiro na sua conta. Eu falei, pai, não, mas primeiro salário, comprei roupa, precisando de roupa, tá bom. Aí, mas tudo isso aqui deu R$600 só? Eu falei, Aí, dá que tira o seu dinheiro. Eu não sabia, na época eu abri conta no Santander,
Eles me deram um cheque especial de 5 mil reais. Cara. Na minha cabeça, cara, aquele dinheiro, o cheque especial, era meu salário também, cara. Putz. Meu, eu torrei tudo, cara. Já entrou na dívida Eu logo tô de começo desesperado, já. Eu tô desesperado. Cara. Eu tava 5 mil reais negativo, ganhando 600 reais. Cara, ele ligou no banco, pedi pra cancelar, porque não tinha condição. Aí sujei meu nome, sujei o nome. Aí depois a gente renegociou, enfim. Então, cara, hoje em dia é muito difícil de começar a investir cedo, né? Mas eu falo pras pessoas assim, invista, cara. Comece. Ah, já tenho 30 anos. Comece. Comece. Eu tenho um tio meu agora, que ele ganhou ele processou o banco, que ele trabalhava 40 anos. Processou o banco, né? Ganhou R$1 milhão no processo. Torrou tudo o dinheiro. Torrou tudo. Não tem educação financeira, torrou tudo o dinheiro. Só que ele também processou o INSS. E ganhou. Caramba. Meu tio é muito cagado. Nasceu com a bunda pra lua. Muito cagado. Aí falou assim, velho, eu quero começar a investir. Falei, tio, tá bom, vamos lá. Mas não sobra dinheiro. Falei, tio, mas você ganha 8 pau por mês de aposentadoria, como sobra dinheiro? Ele falou, não sobra. Falei, tá bom, vamos calcular aqui. Cara, só sei que, tio, tinha lá streaming, todos os streamings. Tinha Uber pra caramba, iFood. A gente foi cortando. Eu fiz uma planilha bem boba de Excel pra ele. Cara, sobrou pra ele investir R$2.500 por mês. Olha a que ele não sabia. Então, Daniel, o que eu vejo? Isso de não ter educação financeira, não é também para as pessoas que não têm dinheiro, é para as pessoas que têm dinheiro também, né, cara? Exatamente. Eu tive o privilégio de ter uma herança, cara. Eu recebi uma herança não financeira. As pessoas, quando ouvem herança, acham que estão falando de dinheiro, né? Mas eu recebi educação financeira. Isso é importante, né? E desde cedo, meu pai, ele sempre me instruiu muito. Na época, ele me dava até um dinheiro para lanchar durante a semana, assim, na escola, né? E eu escolhia, assim, geralmente 1 a 2 dias na semana para não lanchar, para não gastar aquele dinheiro e guardava. E isso tudo começou quando ele me entregava o dinheiro e falava assim, se possível, poupa. Se der, poupa. Ele só falava essa frase. Eu até conto isso nas palestras porque, às vezes, uma frase, quem é pai, quem, enfim, já educa alguém, sabe a diferença que uma frase repetida algumas vezes faz durante a educação. Então, desde a pessoa ter uma confiança, de ser uma pessoa autoconfiante, você fala assim, você é capaz, você pode, para uma criança, até mesmo ensinar educação financeira. Eu recebi essa herança em forma de conhecimento e, assim, quando eu tive a oportunidade de trabalhar, de receber meu primeiro dinheiro mesmo, eu consegui já poupar boa parte do que eu ganhava e consegui manter isso até hoje, assim. Eu vejo que as pessoas, às vezes, até eu dou essa dica também, né? Quando você receber o seu salário, já separa uma parte para investir, exatamente, né? Eu brinco que eu nunca precisei fazer isso, mas eu entendo que a maioria das pessoas precisa. Por quê? Porque eu já, de fato, já aprendi desde cedo a não gastar aquilo que não precisava. Enfim, sempre fui aquele cara mais comedido. Hoje em dia, a gente dá uma tranquilizada, relaxada, porque a gente já tem conseguido uma certa situação financeira mais confortável. Mas no início ali, cara, aquela pessoa que está começando, como você falou, é muito importante ela desenvolver esse hábito de poupar, porque isso vai fazer diferença pro resto da vida dela, entendeu? Então eu penso assim também. Não, e cara, e o difícil da minha realidade, de onde a gente veio, periferia da Zona Oeste de São Paulo, e isso é algo cultural, cara. As pessoas não investem. Meu avô não investia, meu pai não investia, chegou na minha geração. Então, se eu não quebrar essa bolha, cara, vai continuar pra sempre. Você tem que mudar a sua árvore genealógica. Exatamente. Cara, como é que é a sua infância? Era tranquila? Era difícil, as coisas? Como é que é a sua infância, cara? Tem tudo a ver essa pergunta, porque, assim, eu tive uma infância relativamente confortável, mas também, assim, aquela história do fechar no 0 a 0 sempre. E lá em casa, eu não sei se era só eu que tinha muito isso, mas eu sempre queria saber o que estava acontecendo nas finanças da casa. Como eu disse, desde pequeno eu sempre gostei de dinheiro. Então, mais uma vez, eu tive a oportunidade de conversar muito com meu pai sobre finanças domésticas, finanças de uma casa. Bicho, com 10 anos eu sabia quanto meu pai ganhava, eu sabia quanto eram as nossas contas. Coisas que a maioria das crianças não faz nem ideia. Tipo assim, eu já tinha essa conversa. Então, assim, eu tive oportunidade, sim, de estudar em escolas particulares. Não eram daquelas mais caras, mas eram escolas particulares. Eram particulares, isso. Até porque o meu pai era professor, e era professor numa Universidade Federal do Espírito Santo. Então, tipo assim, entendia o poder da educação. Isso, pra mim, até hoje tem uma importância muito grande, porque muitas pessoas não tiveram acesso à educação, cara, e a gente vê o quanto isso faz diferença. Não garante que você vai ser bem-sucedido, mas te dá, sem dúvida, uma base para conseguir conquistar coisas boas. Então, a minha infância foi uma infância boa, uma infância tranquila, e assim, eu sou muito grato por ter podido ter acesso a certos conhecimentos que a maioria não tinha, né? Como essas que eu falei de como gerir uma casa, quanto custa as coisas. É um ensinamento que eu falo, inclusive, para as pessoas, né? Como é que eu começo a ensinar finanças para o meu filho? Cara, é mais fácil do que você imagina. Você pega o seu filho e pergunta, você sabe quanto é que custa esse copo?
É ensinar o valor das coisas. Essa TV aqui que a gente tem, quanto é que custa? Você sabe? E, na verdade, a maioria dos pais não faz isso. Seja por, enfim, falta de tempo ou não ter se ligado. Porque a gente vê até que as crianças, às vezes, não dão devido valor às coisas, né? Isso eu já ensino desde cedo pro meu filho. Meu filho, ele tem 3 anos de idade. Eu tenho um filhinho de 3 anos de idade, sou casado. E ele ia no banheiro e ele pegava o papel higiênico, ele fazia o que todas as crianças geralmente fazem, né? Começa a puxar o papel higiênico assim, até acabar, né? E eu expliquei pra ele, falei, olha só, quando você faz isso, papai vai ter que trabalhar mais pra poder pagar isso. Então, papai vai ficar mais tempo longe de casa. E eu fui ensinando pra ele, isso aqui tem um custo. Não só com esse exemplo, esse é um dos exemplos, né? Mas tudo aquilo que acontece, às vezes, que uma criança faz, a gente pode, sim, trazer algum tipo de educação, de lição pra ele. Então, isso eu recebi desde pequeno. Tenho, acho que comentou o professor Lial, né? O que ele faz? Ele via as pessoas gastando muito tempo no chuveiro. Ele tem 2 meninas, a pessoa que lava no cabelo todo dia. Ele colocou uma, não sei se é uma ampulheta, que quando vai se encher, ela vira. Aí acaba o tempo, desliga o chuveiro. Ele fez isso. Tá doido. E as meninas começaram desde cedo a ter educação financeira, desde cedo, ó. Eu ensinando, não, papai não pode comprar isso aqui, e tendo condição. Ele falou assim, que tinha um iogurte que ele tomava, fazia 15 anos que tomava aquele mesmo iogurte. Aumentou o preço, demais. O que ele fez? Ele trocou de iogurte mais barato. Ele falou assim, cara, eu tenho dinheiro hoje, mas eu tenho dinheiro graças à minha educação financeira. É isso. Então, hoje, se eu abrir mão daqui, eu consigo, por exemplo, viajar todo ano internacional. Ele falou pra mim, 2 vezes por ano eu faço uma viagem pra China, pro Japão, pros Estados Unidos. Por quê? Porque no decorrer do ano, eu poupo. E faz muita diferença no decorrer do ano isso. Eu falo muito disso também lá no canal. Quem ainda não conhece, né? Já fazendo meu jabá, @Daniel Carrareto, nas mídias sociais. Na descrição do YouTube também. Boa. Então, assim, lá eu posto muito sobre isso. O poder de fazer um pouco, né? Então, às vezes a pessoa, cara, e aí falando até pras pessoas mesmo de modo geral, ela vai pro trabalho todo dia e todo dia ela faz a refeição no restaurante, self-service, na rua, que sempre vai sair um pouquinho mais caro do que levar a própria comida. Eu falo isso, mas as pessoas falam assim, mas você tá falando isso, mas você nunca fez isso. Quem disse? Então, assim, eu e minha esposa, principalmente no início do casamento, a gente tinha oportunidade, sim, de fazer refeições na rua, de sair mais pra comer, pra lanchar. Na época não tinha tanto iFood, né? Era mais sair mesmo. Era mais sair, né? É. Então, assim, mas ela sempre teve também essa educação financeira, assim como eu. Então, a gente acabava decidindo, pô, vamos levar comida por um tempo, porque a gente vai fazer uma viagem legal depois. E era impressionante como isso funcionava. São pequenas atitudes, né, cara? As pequenas trocas, pequenos, né? Que a maioria das pessoas hoje em dia sequer, tipo, topam. Você tava citando exemplo aí dos streamings, né? Então, cara, a pessoa prefere ter, tipo, 5 streamings assinados, né? Sei lá, pagando, sei lá, 100, 200, 300 reais. reais. Assiste. E às vezes não assiste. A maioria das vezes não assiste, Não né? assiste. Eu falo porque eu já tive também. Hoje em dia eu já até cancelei, porque eu não tenho tempo pra isso. Então, assim, a pessoa tem todos os streams assinados, cara, mas, tipo, no final do mês sempre tá faltando, entendeu? Não consegue fazer, às vezes, uma coisa que quer fazer com a família. E se ela der um passo atrás ali, né? Tem até uma dica que eu gosto bastante, tipo assim, esses streams, esses aplicativos são pagos no cartão de crédito. Você tem que fazer um esquema. Uma vez por ano, você vai lá e cancela esse cartão de crédito. Tipo Uma assim, vez por ano. você troca. Você, tipo assim, fala assim, perdi o cartão, eles vão te mandar outro, vai trocar o número, porque automaticamente você vai cancelar todos os streamings. Pô, verdade, e aí você só reativa aquilo que de fato você for assistir. Então esse é um hack que poucas pessoas ensinam verdade, e faz muito sentido, assim. Eu confesso que eu usei pouco, mas se eu achasse que, pô, isso faria diferença, eu já teria usado mais vezes. Verdade. E a pessoa que não tem educação financeira, ela não sabe quanto tá gastando no cartão de crédito. Não sabe. Fatura, porque às vezes, tudo bem, é bobinho, 30 reais por mês. Mas, cara, 30 reais aqui, 30 reais nesse. Cara, no final do mês é mais de 100 pau Eu de tenho um cem, caso cara. engraçado, um caso bastante engraçado que eu vi uma vez numa palestra, que eu citei como exemplo a assinatura de academia. Que, pô, geralmente os caras fazem no início do ano, né? 12 vezes, né? Você paga ali em 12 vezes, faz a assinatura anual, é mais barato, o cara vai lá, assina naquela alegria, até que ele não vai nenhuma vez. E aí, numa palestra que eu tava dando, eu citei esse exemplo e o cara falou: rapaz, você tá falando agora, eu lembrei que eu tenho, na verdade, 2 assinaturas de academia. Aí eu perguntei, você vai em uma pelo menos? Não tô indo em nenhuma. Tipo assim, o cara tinha 2 assinaturas, 2 planos ativos anuais e não ia em nenhuma. Ele falou que ele tinha feito uma perto de casa e um perto do trabalho pra poder, né, não deixar de malhar, acabou que não ia. Cara, eu já fiz isso também uma vez, eu trabalhava ali no centro de São Paulo, eu fiz na Bolitec, caríssima. Na época, isso foi em 2016. Eu lembro até hoje, era 250 reais o cartão. Quando eu fui cancelar, não podia, porque tinha multa. E a multa era caríssima. E eu não ia na academia. Cara, eu fiquei um ano pagando 250 pau por mês. Não ia na academia, cara. É quase uma prestação de alguma coisa, né, que você poderia comprar pra sua casa e, tipo,
ficou ali. Então é o que eu falo, assim, o momento de você pensar antes de tomar uma decisão é justamente, né, antes de fazer, né? Não é depois que você já fez, porque consertar é mais difícil. Né? Você acha que dá pra gente fazer algum exercício, algum trabalho pra parar de querer assinar essas coisas? Pra gente... Porque eu não sei se isso é ansiedade, as pessoas também ficam querendo toda hora passar cartão de crédito nas coisas, não sabendo usar, ou querer toda hora, no mercado passar cartão de crédito. Eu tenho um exercício. Cancela o cartão, cara. Porque, tipo assim, eu sempre falo, a pessoa que não tem o mínimo de educação financeira, cara, é melhor que ela não tenha o cartão, que ela gaste aquilo que de fato ela tem, não parcele nada. Até dando algum tipo de contribuição técnica sobre o cartão de crédito, o cartão de crédito ele é feito para você gastar apenas se você já tiver dinheiro para pagar. Parece óbvio isso, né? Mas a gente vê que, na verdade, não. A pessoa considera geralmente o cartão de crédito como uma extensão do salário dela. O que, de fato, vai trazer algum problema. Em algum momento, essa pessoa vai se endividar. Vamos dizer que ela ganha R$2.000, ela já gastou os R$2.000, ela fala, pô, não tenho dinheiro para gastar. Nesse mês, ainda falta mês dentro do salário, já acabou o salário. E aí o que ela faz? Ela vai gastar o cartão de crédito. Se ela no mês seguinte, pelo menos, deixasse de gastar algumas coisas para conseguir quitar esse cartão de crédito, legal. Mas via de regra não, começa o mês, o cara já vai, torra de novo o salário e entra num ciclo vicioso e ele vai acabar se endividando. Então, eu conheço muita gente assim, cara. Isso, eu tenho um amigo meu que ele comprou um carro. Ele ganha R$2.000 por mês. 2.000. Líquido, R$2.000 por mês. Aí eu pensei, meu sonho é ter um carro. Aí eu comprei um carro. Aí eu falei assim, cara, põe no papel quanto você vai gastar de juros, como que funciona. Meu sonho é ter um carro, isso aqui eu vou comprar. Aí eu juntou o dinheirinho, tá bom, comprou. Deu, sei lá, R$2.000 de entrada no carro. Caramba. E parcelou o restante. O carro custava na época, acho que 50 pau. Carro novo. Bom. Aí teve um dia que chegou e falou assim, deixa eu trocar ideia com você, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí ele falou, cara, eu tô apertado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, eu tô pagando R$1.400 no carro, mais algumas coisas em casa também, e meu salário é R$2.000, não sobra. O que eu faço? Eu falei, você quer que seja leve com você ou tranquilo? Aí, pode bater. Vende o carro. É óbvio, né? Viva do carro, cara. Eu falei assim, cara, me perdoa. A pessoa não pode ganhar R$2.000 e ter carro. Não pode, cara. Eu falei pra ele, não pode, cara. Ele, mas por quê? Eu falei assim, cara, a conta não fecha. Eu falei assim, tenta aumentar um pouco os seus ganhos pra depois ter o carro. Ou se tivesse um dinheiro à vista, comprar o carro. Porque não é só o carro, é o IPVA, é o seguro, manutenção. E, cara, eu falei pra ele, vende o carro. Aí ele não vendeu o carro. O que aconteceu? Sujou o nome, deu busca e apreensão no carro. Então, assim, cara, tem pessoas que mesmo que, a pessoa sabe que não tem condição, só quer antecipar um sonho, vai lá e compra e se acaba se endividando. Não consegue, né? Mas aí, continuando assim a minha história, cara, aí realmente eu me dediquei muito a aprender sobre investimentos, porque de fato eu vi que era muito interessante para a construção de alguma coisa. Que eu nem sabia de fato onde é que eu queria chegar, mas eu já trabalhava nessa época, depois que eu saí da faculdade e tudo, eu já tinha conseguido até ser aprovado num concurso público, estava ganhando um dinheiro bom e tal. Mas eu não me sentia feliz, eu não me sentia satisfeito no trabalho que eu tinha, né? Eu até costumo perguntar, galera, alguém aqui não tá satisfeito com o trabalho? Aí, galera, tipo assim, todo mundo. Todo mundo, cara. E a verdade é, cara, o único caminho para você sair de um trabalho, alguma coisa que você não gosta, não existe outro, né? A não ser que você conseguisse outro emprego melhor e naquilo que você sonhou. Mas é tipo se planejar, né? Juntar uma grana, investir, se preparar para você conseguir um dia até mesmo fazer uma transição de carreira e trabalhar com outra coisa. Ou empreender, fazer alguma coisa. Exatamente. E aí foi aí que nesse caminho eu comecei a estudar ainda mais sobre investimento. Eu já investia, eu comecei a investir em 2008, isso era cerca de 2011, 2012. Você investiu em ação? Eu comecei investindo muito em renda fixa, cara. Eu sou bem franco nisso, porque eu fiquei um bom tempo investindo só em renda fixa. E acredite, naquela época pouquíssimas pessoas investiam em renda fixa. Caramba. Investimento era algo um pouco inacessível, né? Você tinha que acabar fazendo por meio de bancos. Para abrir conta em corretora era difícil, né? Não existia hoje, né? Tal a corretora mesmo, acesso ao público e tal, era muito difícil. Até eu já estava ouvindo uma palestra recentemente que falava que eu acho que o valor mínimo para investir acho que era R$100 mil. Hoje você investe com R$1, cara, é um negócio muito louco, assim. Então, naquela época, eu tive que começar pela renda fixa e fui realmente aprendendo. E foi aí que eu fiquei muito bom, especialista mesmo em renda fixa, nesse tempo que eu fiquei investindo só em renda fixa. E depois eu comecei a diversificar. Mas aí você estudava também sobre o assunto, né? Sim, sim. Como eu estava na administração, naquela época, até é importante falar isso, né? Hoje em dia a gente tem cursos, tem YouTube. Eu sempre falo, cara... Podcast. Podcast. A gente tem fontes inesgotáveis de conhecimento. Naquela época era livro. Livro. Então, você olha o livrinho ali, cara, era ali que você tinha que ler. Eu lembro até... Eu era bem novão, assim, tava às vezes na fila de uma lanchonete, alguma coisa, às vezes sozinho. Livrão, tirava um livrão da mochila, mano, na fila mesmo, sentado. Eu me lembro dessas coisas, lendo livro de investimento.
e estudando cada vez mais. E aí, cara, eu comecei a me preparar realmente, porque eu falei, cara, eu quero um dia ter uma liberdade financeira. E eu me apaixonei por um tema que eu falo até hoje, que é a aposentadoria antecipada. Eu gosto sempre de trazer esse conhecimento, porque pouca gente um dia parou para pensar. Nessa época eu tinha cerca de 22 anos, e eu calculei na época que com o valor que eu conseguia poupar anualmente, somado ao que eu já tinha, e aos juros e rentabilidade dos investimentos, em cerca de 17 anos, ou seja, de 22 até os 39, eu conseguiria ter um valor mínimo ali para conseguir sobreviver sem trabalhar. Olha que coisa maluca. Aí, e quando eu contava isso pra galera, a galera ficava doida. Porra, Daniel, você tá trabalhando, mas já tá pensando, tipo, com 39 anos parar de trabalhar. É lógico que eu nesse cálculo que eu fiz, eu não ia receber muito dinheiro aos 39 anos, porque seria pouco tempo e o pouco que eu tava poupando também não daria para juntar um montante muito grande. Eu era, na época, como te falei, servidor público, trabalhava concursado, então, tipo assim, o dinheiro que eu guardava ali, na época dava, na média, uns 4 mil reais por mês, que era um valor alto. Era um baita valor, mas, tipo, analisando hoje, quem sabe fazer conta, já fez cálculo e simulação, vai ver que em 17 anos, investindo esse valor, você vai juntar um montante legal, mas também não é um montante... E aí, meu objetivo era parar de trabalhar. Então, assim, olha só como é que foram as coisas. Até brincava que eu dizia que eu não gostava de trabalhar. Pô, odeio trabalho. Olha que coisa maluca, velho. Tipo assim, eu não quero trabalhar mais. Meu negócio é não trabalhar mais. Eu quero, enfim, me aposentar. Só que foi justamente nessa busca por algo diferente em relação a trabalho que eu me apaixonei ainda mais por investimentos e mais especificamente sobre ensinar e ajudar outras pessoas. Que aí teve um momento que foi bem chave nessa trajetória. Foi quando saí para lanchar com alguns amigos e eles me perguntaram assim, Daniel, poxa, a gente vê você falando de investimento, a gente vê o quanto você gosta, a gente vê o quanto você tem talento, quanto conhecimento você tem. Por que você não ensina isso nas mídias sociais? Tá, entendi. Mas até então já passava por sua cabeça ensinar para as pessoas. Até que não. Até que eu falava assim, cara, eu já tinha recebido alguns pedidos de ajuda, né? E eu até brinco que renda extra começa assim. Renda extra, esse negócio de renda extra, eu vou ficar pensando aqui o que eu vou fazer de renda extra e tal, como é que vai ser minha renda extra. Cara, na verdade não, renda extra é algo que você sabe fazer bem, que você se preparou pra fazer, enfim, ou já faz pra você mesmo, você faz bem, e alguém chega pra você e fala assim, pô, faz pra mim. Né? Pô, você faz tão bem esse negócio, quanto é que você cobra? É isso aí. E foi isso que aconteceu comigo. Os meus próprios amigos me perguntavam assim, pô, Daniel, você me ajuda com isso aqui, a investir, tal, ver que você investe. E às vezes você ajuda de graça, né? Tem aquele negócio, né? Mas foi num dia específico, esses meus amigos me falaram assim, por que você não ensina isso nas mídias sociais? Isso estava surgindo ali, eu me lembro que era cerca de 2017, tá? E aí eu comecei a falar de investimentos na internet, né? Na época era só imagem, eu fazia pelo Instagram, não tinha vídeo ainda. Não tinha, só imagem. Só imagem, eu comecei até no meu perfil pessoal, fazia mais para amigos, né? Family and Friends, galera conhecida. E em determinado momento, eu falo a gente porque eu tinha um sócio nisso, a gente acabou criando o canal Meu Dinheiro Ativo, que por muito tempo foi o nome do meu canal e ainda eu uso. No Instagram e no YouTube. E eram as principais redes da época. E a gente trabalhou isso muito bem. Em menos de 6 meses, a gente começou no final de 2018, em menos de 6 meses já tinha batido 100 mil seguidores no Instagram, que era realmente bastante coisa pro tempo que a gente tinha. Mas por que foi tão rápido assim? Naquela época a plataforma ela entregava muito mais do que ela entrega hoje, estava iniciando. Como qualquer plataforma no início, ela tem menos players, ela tem menos pessoas produzindo, então ela entregou muito rápido o nosso conteúdo. E até a ideia de conteúdo que a gente usava era imagens, né? Como eu disse, mas imagens com figurinhas, conhecimento de forma muito simples. Então a galera engajou muito. Era uma ideia que já estava muito firme nos Estados Unidos. As pessoas já produziam conteúdo dessa forma lá nas redes sociais de lá, né, na época. E a gente trouxe essa ideia, né, para o Brasil, produzindo conteúdo em imagem, com imagem simples, com texto simples, que qualquer pessoa conseguisse entender. E rapidamente um conteúdo leve também, né, cara? Conteúdo leve. Muito técnico, né? Exatamente, muito compartilhável, muito salvável. Então, tipo, isso era 2018, final de 2018. A gente tá fazendo 6 anos agora no final. Aí, esse sócio até já saiu do negócio, então hoje eu tô sozinho desde 2020, na verdade, tô sozinho no negócio. Por isso até mudei o nome do canal, agora é Daniel Carrareto mesmo, porque sou só eu, E foi até uma coisa que a gente fez com o intuito de conseguir na época a verificação. A gente conseguiu até a verificação, porque antes de sair essa verificação que o Instagram faz, hoje é paga. Quem tinha um nome, né, era mais fácil de conseguir o selo de verificação. Porque de empresa é difícil, né? Empresa, enfim, nome genérico e tal, você não tem como muito comprovar que você é relevante. Então, na época, né? Hoje em dia você só paga e acabou. Acabou o selo, Então, a gente conseguiu a verificação, enfim.
Mas voltando à história, aí depois vieram os vídeos, né? Os Reels, a gente continuou produzindo conteúdo, YouTube produzindo conteúdo, também trabalhando com cursos e tal, mentorias, palestras, até que nós chegamos na principal hoje, na fonte hoje de trabalho que a gente tem feito, que é consultorias, né? A gente trabalha muito com consultoria, gestão de patrimônio, pessoas físicas que têm um patrimônio mais relevante, a gente acaba auxiliando. Não abandonamos os cursos, né? Os cursos continuam ativos. Nossa comunidade de investimentos chama RTM, Renda Todo Mês. Muito legal. Porque a gente pega muito nessa veia da pessoa que quer receber uma renda extra com investimentos. Porque o que acontece? Como o nosso público, e na verdade o brasileiro não tem muita educação financeira, eu identifiquei que o público ele tinha muita dificuldade de falar assim, pô, vou colocar meu investimento e vou deixar lá por 20, 25 anos. Por mais que seja o mais indicado. Sendo que não vai receber nada. Vai ficar ali num CDB, vai ficar numa ação, enfim, pingando pouco, né? E eu identifiquei, eu falei, cara, para essa galera que está começando, talvez entender melhor os investimentos, e aí eu sempre tive essa veia mais professor, eu consegui identificar que a didática mais interessante seria o seguinte, essa galera investir e todo mês pingar uma coisa na conta do cara. Porque eu percebi assim, uma vez eu peguei o Uber, eu fui falar de investimento com o cara, e o cara falou assim, tá, mas eu vou investir nisso aí, quando é que eu vou tirar? Essa é uma dúvida que bastante gente tem, né? Muita gente tem, pô, mas eu vou investir para sempre, o dinheiro vai ficar aí e não vou tirar nunca? Como é que é esse negócio? E aí foi quando eu percebi, cara, vou desenvolver um método que o cara receba renda todo mês e o melhor. Receba renda todo mês e todo mês crescendo. Caramba, Hoje cara. eu até postei no Stories lá o print do depoimento de um membro da comunidade lá da RTM, em que ele mostra que em 6, 8 meses, a escadinha, eu brinco que é a escadinha, né? Que vai subindo assim, literalmente, o Cresceu cara muito, crescendo e recebendo. Aí ele tava lá que ele bateu a primeira meta dele em um ano, vai receber R$300 por mês. Pra você como professor aqui é muito gratificante, demais, né, demais. Aí eu posto assim, porque eu vejo assim, eu falo, vamos dizer que o cara fosse aposentar recebendo um salário mínimo pelo INSS. Rapaz, em pouco tempo eu consigo levar uma pessoa que não tinha nada, não recebia renda nenhuma com investimentos, a receber R$300, igual esse cara, entendeu? Então é uma coisa que pro brasileiro como um todo, e R$300 é um valor muito relevante para, 95% dos brasileiros. Esse cara em um ano conseguiu isso, e eu falo isso porque eu conheço a história dele, e ele não é um camarada tipo que tem muito dinheiro para investir. Patrimônio, né? O cara começou mesmo investindo o que ele conseguia poupar ali e tá tendo um ótimo resultado. Cara, eu quero falar um pouco mais da sua consultoria financeira hoje, mas eu quero te perguntar uma coisa. O que é uma liberdade financeira para você? Excelente. E como a gente calcula que, poxa, hoje eu sou livre financeiramente. Como que eu chego nessa ideia de liberdade financeira? Legal. Eu gosto sempre de trazer dois conceitos. O primeiro é a liberdade financeira e o segundo é a independência financeira. Tá. Porque isso é até importante dizer que é um entendimento meu, tá? Não é nada que eu tô pegando de algum livro e tal. Até porque nessa trajetória eu acho que eu já teria até bagagem para criar os meus próprios termos. Mas enfim, liberdade financeira para mim é quando o cara ele já está bem estabilizado financeiramente e ele consegue ali realizar os sonhos dele sem se descapitalizar, sem ficar ali fragilizado financeiramente. E eu falo de sonhos, por exemplo, como fazer uma viagem, comprar um carro que ele goste, enfim, isso é uma liberdade financeira. A independência financeira é, na minha opinião, um pouco acima. É o camarada que, se ele quiser literalmente parar de trabalhar e viver apenas da renda que ele já construiu, dos investimentos, dos negócios, esse cara ele é um cara independente financeiramente. Ele não precisa de vender a hora dele para poder receber um pagamento, seja ele qual for, para poder sobreviver. Então eu tenho esses dois conceitos. Como eu calculo isso? Tipo assim, sei lá, vamos lá, eu ganho X, tenho 4 mil. Como que eu faço para ser independente financeiro? Tem que calcular o quê? 2 esse salário, 3, 4? Existe esse cálculo pra gente ser independente financeiro ou não? Ou basta só ter aquele salário lá e tá bom? Existem cálculos mais práticos, né? Que seria tipo uma multiplicação e tal, mas consideram certas premissas. Como hoje eu tenho uma certificação financeira e inclusive sou especialista CFP, que é um planejamento financeiro internacional, sou como se fosse planejador financeiro internacional. Legal. Então hoje eu já tenho muito mais, como é que eu vou te explicar? Hoje eu já consigo fazer um planejamento com muito mais detalhes. Mas praticamente sim, se você pegar o seu custo de vida mensal e multiplicar por 300, isso é uma forma muito simplista de fazer, você já vai ter mais ou menos um valor que você precisa ter. Vou te dar um exemplo. O cara que quer receber lá no futuro uma renda de R$5.000. Tá. Ele multiplica esses R$5.000 por 300. Então, fazendo a conta rápida, vai dar 1,5 milhão, por exemplo.
Esse 1,5 milhão seria o valor que ele precisaria acumular, aí no tempo que ele conseguir, logicamente, para receber esses 5 mil reais, tá? Com segurança, todos os meses. Conseguindo reinvestir para cobrir a inflação. Aí já é uma outra questão, porque o que acontece? Quando a gente faz o planejamento financeiro profissionalmente, né, que é justamente o alvo do CFP, a gente já considera apenas o ganho real. Tá? Tá. Entendeu? Entendi. Então, mas para esse caso aí que nós estamos falando, a gente considera uma rentabilidade muito conservadora, tá? Então, 1,5 milhão para render 5 mil é um valor tranquilo. Bacana. Tranquilo. Tá. É. E a sua consultoria, como que funciona? É individual, é em grupo? Como é que funciona os seus clientes? É mais empresa, é mais pessoa física? Legal. Hoje a gente pega muito pessoa física, tá? E trabalha geralmente a gestão de patrimônio como um todo, tá? A gente pega, por exemplo, a pessoa tem um patrimônio financeiro, que a gente chama, patrimônio que ela tem investido, mas eu gosto de trazer uma abordagem como um todo. Então, por exemplo, o cara às vezes tem um carro, tem um imóvel, tem outros bens, né? Tem outros tipos de ativo, tem uma previdência, tem tudo. A gente traz isso, a gente faz todo esse mapeamento do que a pessoa tem, né? E aí sim desenvolve aquilo que é o ideal para essa pessoa. Como você deve imaginar, por produzir muito conteúdo sobre independência financeira, liberdade financeira, enfim, viver de renda, hoje muitas pessoas me procuram para essa consultoria com foco justamente em viver de renda. Então a pessoa me procura, às vezes já conseguiu acumular um determinado patrimônio e a intenção dela é investir esse patrimônio da melhor maneira possível para poder usufruir disso com segurança. Porque hoje em dia a gente pode investir o nosso dinheiro, às vezes correndo mais risco do que a gente deveria, ou do que poderia. Faz sentido. Então, antes eu sempre brinco não, falo sério mesmo. O mais importante às vezes é você proteger o seu patrimônio. Às vezes o cara trabalhou ali, igual pessoas me procuram com 60 anos de idade. O cara trabalhou ali 40, 45, 50 anos para juntar um determinado montante. Imagina se esse cara procura um consultor financeiro, alguém para orientar ele, que essa pessoa que vai orientar ele é um maluco, que coloca o dinheiro dele em um monte de coisa arriscada, sem necessidade. O cara não tem. Ele não tem mais 40, 50 anos para, trabalhar de novo e juntar esse valor. Então, é uma responsabilidade muito grande, primeiramente, de dar a proteção ao patrimônio da pessoa e depois oferecer a rentabilidade, enfim, fazer isso gerar uma renda que consiga sustentá-la ali nos próximos anos de vida dele. E isso até um determinada idade, por exemplo, pode ser 95 anos, pode ser 90, pode ser 100, depende do que a gente quer incluir nesse planejamento financeiro. Com e isso é completo? Planejamento sucessório também, você faz toda essa parte? Isso. Inclusive no bojo do CFP, que foi justamente a certificação que eu tirei, a gente estuda geralmente tudo isso aí, desde a parte de gestão de ativos, mas passa também pela gestão tributária, a gestão de risco, que é a parte de seguros. Tributária é muito importante, cara. Muito importante. No Brasil, então, no né? Brasil, nem se fala, Vou te dar um exemplo para você entender, e eu acho que para quem está nos acompanhando também. A gente está aí para ter uma possível mudança na parte do ITCMD, que é uma parte fundamental para a sucessão. Então, assim, quem geralmente deixa para fazer essa sucessão depois da morte, né, que essa sucessão acontecer, por exemplo, em inventário e tal, vai provavelmente pegar uma taxa de ITCMD maior do que quem às vezes está antecipando agora. Inclusive, isso tem sido um alvo de várias conversas, podcasts, enfim. As pessoas estão trazendo muito essa busca por esse conhecimento. E, recentemente, esse ano, eu fiz duas doações, né, de mãe para filho, justamente por isso. Os pais já estão doando em vida para aproveitar, às vezes, um ITCMD menor. Em vida? Faz sentido também, né? Aí muita gente vai falar, pô, mas já tá dando a herança, como é que é isso e tal? Mas na prática, cara, hoje em dia existem formas de você fazer isso sem, de fato, entregar já o patrimônio na mão do filho. Com segurança, né? A gente faz, por exemplo, com reserva de usufruto, que o pai continua usando ali o apartamento, o imóvel, entendeu? E até ele morrer, e aí, de fato, quando ele morre, esse usufruto cessa, porque ele morreu, e aí todo o patrimônio fica para o filho ou para a filha, né? Ou para os filhos como um todo. Então, existem já formas de fazer essa sucessão. Então, a parte tributária, ela se relaciona com essa parte sucessória. A gente está vivendo muito isso nesse momento. A parte de riscos é a parte de seguros que a gente fala. Então, eu era um cara, inclusive, é importante falar, que antes de estudar e conhecer mais, eu era até certo ponto preconceituoso com seguros, enfim, seguro de vida e tal. Eu também era, sabia, cara? E hoje você não é mais, já mudou Não, um mudei a minha opinião. Pois é, isso mudou muito quando eu tava para ter meu filho, cara. Porque é até engraçado, eu tenho uma amiga muito querida que ela trabalha com seguros. E ela sempre me falava, Daniel, você tem que fazer um seguro, cara, você não sabe, o dia de amanhã. Aí eu falava, não, mas eu já tenho patrimônio, se acontecer alguma coisa eu tenho meu patrimônio, vai me segurar. Mas você vai ter que... Aí ela me explicava, mas você vai ter que dilapidar o seu patrimônio se você fizer isso. Então, pô, se prepara. Aí quando o meu filho tava para nascer, ela novamente bateu nessa tecla. Ela falou assim,
Já parou pra pensar se acontece uma coisa com você, como é que vai ficar o seu filho e tal? Aí, poxa, isso me caiu já a ficha, eu já fiz um seguro. Aí você viu já o quão é importante ter seguro, Exatamente. né, cara? E depois até fiz um outro seguro também, que é um seguro de doenças graves. Então, assim, cara, a gente nunca sabe. Pode ser que hoje a gente tá bem, amanhã a gente descobre alguma coisa. E aí? Mas eu tenho meu patrimônio mais uma vez pra, tipo, gastar. Mas uma coisa é você ter o seu patrimônio e você saber assim, cara, eu vou torrar todo o meu patrimônio pra sobreviver. Talvez sobreviver, né, com essa doença. E aí, doenças graves, entra várias doenças, tipo câncer, enfim, outras mais graves até. E nesse seguro, à medida que você descobre, você recebe o diagnóstico da doença, imediatamente cai um determinado valor. E quando eu falo um valor, eu tô falando um super valor, 300, 400, 500, 1.000, 1 milhão, depende da pólice que você fizer. E esse seguro de doenças graves, cara, pra mim, depois de um tempo faz muito sentido. Geralmente quando a gente passa por algumas experiências, a gente acaba se colocando um pouco mais no lugar do outro, né? Um primo meu, infelizmente, ele descobriu uma doença com 42, 43 anos. E, cara, ele teve que meio que pedir ajuda pros familiares, pros amigos, para poder custear o tratamento dele. E eu falei, cara, por mais que eu tivesse dinheiro em conta, eu não quero ter que passar por isso de jeito nenhum. Então, vou fazer um seguro também. Então, essa parte de gestão de risco também está inclusa. Toda a parte de gestão patrimonial e, principalmente, gestão da vida financeira da pessoa estão inclusos numa consultoria. Cara, e é interessante isso, né? Porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Nunca acha, até o dia que acontece. Infelizmente. E isso são coisas que acontecem na vida. É da vida. A pessoa ter câncer, ter uma doença. Isso, pá, tá todo mundo sujeito a ter Inclusive, câncer. tá aumentando muito, né, as Tá aumentando incidências. muito, Infelizmente, cara. é uma... Muito Dizem, mesmo. inclusive, que tem a ver aí com vacina, pandemia. COVID, eu não sei, não tenho nenhuma opinião formada sobre Se isso. fosse Covid, cobria, será o... Não, Covid, né? ele não, na época, ele não foi coberto pela maioria. Tiveram algumas seguradoras que se colocaram favorável a cobrir morte por Covid, enfim, coisas desse tipo. Mas a maioria eu acho que não cobriu. Cara, o Mário trabalhava em banco. Ele falou que teve uma época que teve uma senhora lá, enfim. Ai, o Mário morreu, enfim, não sei o quê. Fizeram o seguro, mas parece que o cara pra ganhar a comissão do banco, enfim, não colocou seguro, acho que de acidente. Uma coisa assim, não acidente, só de morte normal. E o cara morreu de acidente. E ela foi lá pegar o seguro, não era que tinha segurado, não ganhou nada. Nossa, O cara tinha morrido, quem é testemunha aqui? Então, e isso é importante, né, Aí cara? você vê a seriedade do trabalho, né, cara? Uma pessoa que precisa, né? A parte financeira, eu sempre falo. Banco tinha muitas Qual que é o coisas. órgão mais sensível das pessoas, né? É o bolso. É o bolso. É verdade, Que não é o cara. órgão. É verdade, cara. Mas essa é uma piada que a gente faz, mas, tipo, você perder um familiar querido já tá num momento sensível ainda, tipo, não ter um recurso mínimo para sobreviver. Às vezes você tá com filhos, às vezes tem que tirar filho da escola porque você perdeu ali aquela fonte de renda. Então são coisas meio que irreparáveis, sabe? Então é muito importante essa parte de planejamento, tanto na parte financeira, sucessória, de risco e tudo mais, tributário. Cara, eu recebi aqui um consultor de investimento uma vez. Ele falou assim, cara, eu peguei um cliente meu, ele tava tão machucado por outro consultor financeiro. Eu comentei do COI, ele falou assim, cara, o cara se matou por conta disso. Meu Deus do Só céu. tinha carteira de COI, quando foi vender, ele ia perder mais de 55% do patrimônio, o cara tava machucado. Então, assim, hoje em dia, antigamente, as pessoas tinham muito preconceito com consultor de investimento, consultor financeiro. Para você, que você é um consultor financeiro hoje, né? O qual é importante hoje a pessoa ter um consultor financeiro sério na vida dela? Você acha que hoje é muito importante, é necessário ter? Ou você acha que a pessoa em si pode se preparar para fazer a própria consultoria? Ou você acha que é importante sim a pessoa ter uma consultoria financeira? A gente se acostumou muito a ter assessores de investimento, né? Que trabalhavam nos escritórios de corretoras e tal. E o que a gente viu foi justamente isso que você citou. Muitos foram machucados, muitos viram o seu dinheiro ser mal investido, mal alocado em troca de comissão. Então, hoje, o que a gente tem feito no trabalho de consultoria financeira séria é justamente trazer novamente o cliente para o lugar dele, que é o lugar de destaque. O que importa numa consultoria financeira é o cliente, é o que ele tem como objetivo, é o que ele tem como decisão e, principalmente, ele paga um valor justo, ele paga um valor fixado, um valor definido anteriormente e não há conflito de interesse, que é um ponto complicado nessa outra relação que eu citei. Então, não é que a consultoria financeira vai ser para todo mundo, tá? É importante dizer isso. Vão ter pessoas que ainda estão na fase de construção de patrimônio, que às vezes tem um patrimônio menor, e até o custo do consultor vai ficar mais caro. Para essas pessoas, sem dúvida, recomendaria estudar, se preparar, e principalmente o que você falou no início, tentar ganhar mais
para conseguir até mesmo ascender, acumular mais patrimônio e quem sabe um dia estar aptos a uma consultoria. Mas o mais importante é estar fora desses conflitos de interesse, porque além de não te fazer ganhar dinheiro, te faz perder dinheiro. Tá? Acho que esse é o ponto mais importante. Tem algum valor assim estipulado de capital para começar uma consultoria financeira? Ou você acha que não tem? Então, depende do cliente, digamos assim. Depende muito mais até do que o consultor aceita trabalhar. Porque, por exemplo, nós temos consultores que colocam um valor mínimo de R$1 milhão, por exemplo, para começar a atender. Tem outros consultores que trabalham a partir de 300 mil, outros de 500 mil. Depende muito também do estágio que o consultor se encontra para ele decidir quais clientes que ele vai aceitar tomar. Tá? Faz sentido. Cara, para quem está começando a investir hoje, né? Para quem está começando a investir, o que você indica para começar a investir? Ações, né, small caps, essas empresas um pouco mais consolidadas, Petrobras, Banco do Brasil. O que você gosta de indicar para as pessoas aí, nas suas redes sociais, enfim? O que você gosta de indicar para os investidores aí que estão começando, né, os pequenininhos? Eu sempre digo que todo mundo que está começando deveria começar pela renda fixa. Principalmente renda fixa com liquidez diária. Porque o Brasil é o país da renda fixa hoje, né? Sempre foi, né? E provavelmente vai continuar sendo nos próximos anos. Mas a maioria das pessoas no Brasil não tem uma coisa muito importante. E aí eu não estou falando por falar, não. Mas a tal da reserva de emergência que ficou tão conhecida nos últimos anos, graças também na pandemia, então, nesse isso que eu ia falar. Então, assim, você hoje investiu o seu dinheiro numa renda fixa com liquidez diária. Eu falei para vocês aqui que eu comecei 100% da renda fixa por um bom tempo. Ah, quer dizer que você vai ter uma rentabilidade ruim? Quer dizer que você, enfim, não está investindo de forma inteligente? Não, muito pelo contrário. Inclusive, o investidor conservador, naquele perfil de investidor que a gente fala, investidor mais conservador, via de regra ele vai investir só em renda fixa. Tá? Então, eu inclusive aconselho aqueles que estão ainda começando, estão aprendendo, a começar pela renda fixa. Permanecer um tempo, aprendendo, entender como é que o dinheiro está rendendo. Foi assim que eu comecei, foi assim que as pessoas que eu admiro como investidores começaram, para que depois sim continuem estudando para entender mais de outras classes de ativo. O que não quer dizer que a pessoa que está começando também não possa comprar uma ação, comprar um fundo imobiliário, tá? Comprar um ETF, que depois eu até queria falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa estratégia de investimentos que a gente está usando. Mas enfim, ela pode investir em tudo. Mas, de fato, para ela começar e ter maior segurança, sem dúvida, a renda fixa. Agora vamos nessa parte. Agora, o quão importante para a pessoa hoje, nós como brasileiros, como é importante hoje, o quão importante é a pessoa, nós, investirmos nos Estados Unidos, dolarizar o patrimônio? Aí você tocou num ponto que você levantou uma bola que eu sou apaixonado. Então vamos lá. Eu tenho até falado bastante disso nas minhas redes sociais. Nós temos visto o que está acontecendo com o dólar, tá? O dólar, ele não para de subir. Quem fala que, eu estou esperando o dólar cair para investir, na verdade, está fazendo uma grande bobagem, tá? O que a gente viu, eu até estava vendo um gráfico de como o dólar subiu nos últimos anos, o dólar só realmente fez assim. É lógico que ele faz umas curvas, né? Porque ele sobe e desce. Então, assim, quem deixou o dinheiro investido em real no Brasil, por si só, ele perdeu valor no seu patrimônio quando a gente fala em dólar. Aí a pessoa fala, pô, mas para que eu quero ter o meu patrimônio em dólar, valorizado e tal? Aí eu falo assim pra pessoa, você já parou pra pensar que tem alguma coisa que você usa na sua vida que é em dólar? Tudo. Aí a pessoa ainda fala assim, não sei e tal. Aí às vezes a pessoa tá mexendo no celular, você fala assim, esse celular que você tá usando aí, os componentes dele são cotados em dólar. Aí a pessoa fala, tá, mas o celular tudo bem e tal, mas não tem... Então, aquele pãozinho que você come na padaria, o trigo ele é cotado em dólar. Mas isso tudo é para fazer a pessoa entender a importância, porque muitas pessoas falam assim, eu estou investindo no Brasil, vou dar até um exemplo aqui, no Tesouro IPCA+. Tá rendendo aí quase 7%, tá alto pra caramba a rentabilidade. É bom, né? Aí rende IPCA mais 7%. Como investimento no Brasil, excelente, não tem nem o que falar. Mas, de fato, será que a sua inflação é o IPCA? Esse é o ponto, né, cara? Esse é o ponto. E nos meus estudos, no tanto que eu já estudei nesse tempo todo de investidor, o que eu percebo é o seguinte, quanto maior o seu nível social, o seu custo de vida, mais os seus gastos eles estão longe do IPCA, eles estão muito acima, a inflação disso é muito acima. Isso vale desde para a moradia, até para os serviços que você usa e até mesmo para os produtos. Tá? Se você pensar uma pessoa que compra um tênis, uma roupa de marca e tal, será que essa roupa de marca ela sobe anualmente pelo IPCA?
Será que esse tênis, enfim. Será que o celular que você compra, seja ele um iPhone, um Android, o que for, eu gosto do iPhone, mas seja ele qual for, será que ele sobe igual o IPCA, assim, reajustado anualmente pelo IPCA? Então, assim, são coisas que a gente tem que refletir. Então, quando eu falo de rentabilidade, eu não falo mais apenas de, tipo, manter poder de compra, nem, tipo, vou ter uma rentabilidade boa no Brasil. Eu acho que investir no exterior hoje não é mais uma opção, tá? Tanto pela aquilo que a gente observa nas bolsas fora do Brasil, tá? Mais especificamente na Bolsa Americana. As empresas de tecnologia cada vez mais se destacando e vão continuar se destacando, inteligência artificial. Cada hora é uma coisa, né? Já foi metaverso, já foi inteligência artificial agora. Pode ser que depois seja outra coisa, mas... E vai ser, cara. E vai ser. O mundo está evoluindo. Eu acredito que a gente vai ter uma evolução nos próximos anos na automação. Gigantesca. E a inteligência artificial vai participar disso, né? Então, por exemplo, a gente vai cada vez mais reduzir as atividades humanas e dar lugar a atividades robotizadas, automáticas, para que a gente tenha mais tempo para fazer outras coisas. Então, a gente vê que a tecnologia ela não vai parar por aí. Desde a parte de tecnologia para saúde, que é desenvolvimento de novas máquinas, cirurgias e por aí vai. Então, é um caminho sem volta. E investir em dólar para o brasileiro é se proteger da desvalorização do próprio real, que é o que a gente viu acontecer desde 1994, foi quando o real foi feito. Hoje, nosso poder de compra ele é cada vez menor. E aí a pergunta que a gente faz às vezes é assim, se você tivesse opção, na época que o dólar estava a R$2, vamos pensar nisso, vamos pensar. Vamos lá, fazer esse exercício. Eu vou chorar aqui. Não, vamos fazer. O dólar R$2, vamos botar lá, 2010, dólar R$2. Chegasse para você e falasse assim, Léo, você quer receber $1 milhão ou R$2.000, que na época equivalia a mesma coisa. Qual que seria a sua escolha? É a mesma coisa hoje. Verdade. Se eu virasse para você e falasse assim, o dólar tá 5,70, né? Se eu te desse $1 milhão ou 5.700.000 reais, que também seria, teoricamente, a mesma coisa na conversão de hoje. $1 milhão. $1 milhão. Obviamente. E por que na hora de investir você quer fazer diferente? Faz sentido, você quer deixar tudo no Brasil? Faz sentido. O mercado brasileiro hoje equivale a menos de 1% do mercado de ações global em empresas globais. Pô, se pegar a Apple, se você pegar a Apple é maior que mais que a Bolsa Brasileira. Na América Latina, cara. A Apple é gigantesca. Tem empresas na Bolsa Americana que valem mais que a Bolsa Brasileira inteira. E aí? E você, às vezes, só investindo no Brasil. Daniel, mas investir no exterior, investir em dólar é para todo mundo? Mais uma pergunta que às vezes surge, né? Te recebe muito. Não necessariamente. Às vezes a pessoa, ela ainda está começando, está engateando, como nós falamos, mas à medida que ela consegue diversificar uma parte do patrimônio dela, sim, em exterior, em dólar, com certeza ela tem muito a ganhar e tem a proteger também o seu patrimônio. Eu ia te perguntar isso, você acha que hoje mandar tudo é exagero, ou 50%? Qual você acha uma carteira diversificada bacana? O que você acha legal? Mandar tudo, ou 50%, 30%? Como que você vê hoje para as pessoas terem uma carteira boa, bem diversificada e bem segura em dólar também? Legal. Eu gosto sempre de considerar, na parte dolarizada, não apenas investimentos em bolsa fora do país, mas também um pouco de criptomoedas. Eu trabalho os dois conjugados, porque as criptomoedas elas são também cotadas em dólar. Então eu gosto de juntar esse patrimônio dolarizado. Então a pessoa que quando ela está exposta a essa moeda, ela está se protegendo em relação ao real. Mas respondendo a sua pergunta, eu gosto hoje de que a pessoa tenha pelo menos aí 10%. É o mínimo, 10%. Na minha opção. É o mínimo. Mas assim, para os meus clientes eu tento trabalhar aí na casa de 20%. Chegando até 30%. Isso, logicamente, passa também pela tolerância da pessoa a risco, o entendimento do que é fazer isso e também daquilo que é o objetivo dela. Se a pessoa só quer viver de renda, já acumulou um patrimônio, eu vou recomendar uma proteção também em dólar, mas, de fato, às vezes, manter o patrimônio fora vai mais preservar o capital do que gerar essa renda. Então, esse percentual vai variar para essa pessoa. Não, e antigamente era muito difícil investir fora. Hoje é muito fácil, né, cara? Hoje é muito simples. Hoje, com corretora boa aí, a Avenue, você consegue muito fácil, rápido, o pessoal atende muito bem. Hoje é um pouco mais tranquilo, né? E eu, particularmente, também gosto muito de lançar a mão na minha estratégia de ETFs, né? Que é basicamente uma cesta de ativos, de ações e por aí vai, em que as pessoas conseguem ali investir com um único ativo em várias empresas de forma diversificada e passiva. O que é investir de forma passiva? Você colocou o dinheiro lá, ali dentro, o balanceamento das empresas ele vai mudando de forma automática sem você fazer nada. Sua compra foi feita, você continua ali tendo o benefício de ter essas empresas sempre balanceadas de acordo com um critério estabelecido naquele ETF. E qual que é o ponto legal disso?
No Brasil, a gente já consegue investir no exterior, em empresas do exterior, em ETFs americanos com ativos na Bolsa Brasileira. Ah, que legal, cara. Então eu não preciso abrir conta em uma corretora americana para fazer isso. É que nem você citou um exemplo aí. Então, assim, eu posso simplesmente na minha própria corretora lá, eu tenho, sei lá, qualquer corretora brasileira aí, uma que você goste aí. Sei lá, XP. Por exemplo, eu vou lá na Bolsa, faço aquisição de um ETF. Vou falar um aqui porque eu não gosto de ficar em cima do muro, né? Por exemplo, o IVVB11 é um exemplo de um ETF que replica as 500 principais empresas dos Estados Unidos, que é o S&P 500. Exatamente. Ele faz isso agora. Daniel, mas fala outra então. Você falou que gosta muito de empresas de tecnologia, que acredita muito na tecnologia. O Nasdaq 11, que é mais focado na Nasdaq, que são empresas do setor de tecnologia lá dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, na verdade listados na Bolsa Americana, porque tem empresas às vezes de outros países, e que você pode se expor na sua própria corretora. E o mais legal, tá, Léo? Você vai estar investindo no exterior, mas também vai estar se protegendo em relação à desvalorização do real, tá? Porque à medida que o real passa a valer menos em relação ao dólar, ou seja, o dólar vai subindo, daqui a pouco vai estar R$7, galera. Vai fácil. Então assim, à medida que o dólar vai subindo, o valor desse ativo que você já comprou, ele também vai subindo, porque ele ganha tanto na parte de valorização do ETF, quanto na parte da moeda. Então você se protege e ainda obtém maiores valorizações. Se eu acho absurdo, por exemplo, ter 100% do patrimônio fora, cara, não sei, acho que não. Mas se você mora no Brasil... Então, isso que eu te falo, se você mora no Brasil, talvez... Aí talvez você tenha um pouquinho aqui no Brasil, mas eu não acho absurdo, por exemplo, a pessoa que mora no Brasil, mas realmente, sei lá, não acredita tanto no Brasil, não quer ter exposição no Brasil, ele se expor em renda fixa no Brasil e se expor em renda variável fora. Eu não acho isso absurdo. Eu acho muito pelo contrário, até uma atitude plausível e inteligente. Eu tenho um amigo meu que deixa tudo a reserva de emergência em renda fixa, CDB, né, segurança, e o patrimônio dele ele deixa fora do Brasil. Aqui vai ser minha aposentadoria, aqui é meu patrimônio, aqui é minha reserva de emergência. Ele faz isso, então... É até uma coisa interessante. Se a gente for pegar a pessoa que comprou dólar dia 1º de janeiro de 2024, desse ano, e a pessoa que pegou o mesmo valor que essa outra aqui comprou em dólar e deixou parado, dólar, papel, e comprou em ações do Ibovespa, ou investiu no próprio ETF do Ibovespa ali, que compõe o Ibovespa, o Ibovespa rendeu menos 2% e o dólar quase 18%. O preço do dólar subiu no Brasil. Então, essa pessoa aqui, entre aspas, ganhou 18%, porque se ela fosse vender hoje, ela conseguiria ter mais dinheiro, né, do que ela pagou de fato em 18%. E essa aqui, entre aspas, perdeu 2%. O dólar é a maior moeda forte do mundo. Mas você vai falar, Daniel, mas você está analisando um período de 10 meses só, 11 meses só, realmente, é um período de curto prazo. Sim. Só que eu te desafio a pegar um período maior e fazer essa mesma análise. Fazer essa comparação, vamos ver. Fazer essa comparação. Inclusive, até uma coisa que eu estava conversando com algumas pessoas num evento que eu estava essa semana, que muitas pessoas gostam de investir por meio de fundos de investimento. Aqueles fundos tradicionais, assim, fundo multimercado, fundo de ações. Aí o cara vai pegar a lâmina do fundo de investimento, né, que é aquele gráfico que mostra como é que ele performou, comparando ali com o Ibovespa, comparando ali com o CDI e tal. E aí mostra lá que o fundo tá rendendo bem, tá em cima. E eu sempre gosto de fazer um exercício. Na hora que você vê esse gráfico, você pede para colocar essa mesma valorização em dólar. Ou seja, se a gente tivesse investido em dólar, quanto é que teria acontecido, né? Ou tivesse investido no S&P 500, no ETF, em dólar e tal, você vai ver que, via de regra, o seu rendimento seria muito maior do que investindo em qualquer fundo de muita qualidade que a gente tem no Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, é loucura o cara colocar tudo lá fora? Não é, cara. É só você usar um pouquinho da história aí, o que já nos mostrou, e principalmente o que a gente vê para o futuro, né? Os próximos 2 anos aí, na situação atual do país, podemos até falar um pouquinho disso, acho que tem uns dias muito difíceis para o brasileiro. Falando nisso, nesse cenário um pouco, o que você acha aí, cara, dessas eleições americanas aí? Donald Trump, Kamala, você acha que vai... O que vai vir pra frente aí, cara? Rapaz, tá bastante pegado. Assim, eu acho, tá que, assim, né, eu acho que o Trump leva. E acho que isso vai trazer um bom efeito para, principalmente, Bitcoin. Eu acho que estava até conversando sobre isso ontem, né? Bitcoin é lua. A Kamala fez também uma proposta de Bitcoin aí. Foi a mesma coisa que o Trump falou também. Mas o mercado ele já enxerga o Trump como mais interessante, né?
Então já está batendo aí a máxima histórica, muito devido a essas pesquisas e tudo que está mostrando. Eu confesso que eu não sou o cara que mais se preocupa com eleições dos Estados Unidos, tá? Eu vou até antecipar isso. Eu acho que poucas pessoas teriam essa sinceridade de falar isso. O pessoal fala assim, poxa, o brasileiro mais dos Estados Unidos do que do Brasil. Exatamente. Já acabou de... Inclusive vai ter eleição, né? Talvez quando tiver passado esse vídeo aqui, esse podcast já vai ter até acontecido. Mas a eleição tá sempre aí, tipo, as pessoas não sabem nem quem votaram na última, né, para deputado, que foi em 2022, né? Mas, tipo, preocupadas com lá. Mas eu acredito muito mais que a gente tem que se preocupar realmente com o que tá acontecendo aqui, tá? Porque o Brasil, ele tá realmente muito despreocupado com a parte fiscal, aumentando muito imposto, sufocando o empreendedor. Investidor também. Então é imposto até sobre possíveis grandes fortunas, só se fala nisso, né? E aí? Se a grande fortuna sai daqui, né? É bom? Horrível. Então o cara que vai ser taxado, será que ele vai ficar aqui no Brasil ou se ele vai procurar outras opções, né? Então, assim, na verdade, o grande investidor mesmo, diante desse cenário de taxação, ele já tá fugindo, ele tá indo embora. E pro Brasil é horrível, péssimo isso. É péssimo. Inclusive, tem gente que acha que o que paga nossas contas como país são os impostos, né? Na verdade, é o empreendedor que tá ali, né? Gerando empregos, né? Fazendo a economia girar, para aí sim, né? As pessoas poderem pagar os seus impostos. Se o empreendedor sai, como é que fica? Como é que fica o país? Quem gera emprego? O governo? A parte fiscal nossa, que é justamente os gastos públicos do governo, só sobem. Então, assim, a gente vê uma situação muito crítica. E quando a gente vai ver uma entrevista na internet, a primeira-dama tá falando em comprar aviões, no plural. Então, assim, será que o povo que realmente tá ali, ele tá preocupado com os aviões que o presidente vai andar? O povo que tá ali, às vezes, ralando, pegando uma condução de 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar. E nós, investidores, mais ainda também, né? Porque a gente está preocupado justamente com o caminho que o Brasil vai. Nossa moeda não para de desvalorizar. Se você tem dinheiro aqui... Foi que uma das mais que vai desvalorizar no mundo, cara, o real. É que nem o pessoal fala, mas se der tudo errado aqui no Brasil, você trabalha com internet, você vai morar fora e tal. Aí eu falo, beleza, mas eu vou continuar ganhando real. E aí eu vou morar fora, vou ter que fazer a conversão. E aí? Então, para mim, até mesmo como empreendedor, não é bom que o meu país ele continue nessa trajetória negativa. E vai sufocando o empreendedor, daqui a pouco realmente mais empresas fecham. A gente já viu algumas empresas fecharem, algumas empresas quebrarem. Eu fico assustado com o nosso futuro aqui, viu? Eu fico assustado. Como é que você enxerga aí esse futuro? Cara, eu vi uma postagem esses dias, acho que o Abílio Diniz tinha falecido, o brabo. Aí uma pessoa comentou assim embaixo, menos um bilionário do mundo, graças a Deus. Aí eu vi que um outro rapaz tinha defendido e falou assim, mas esses caras que dão emprego pra gente, esses caras que botam alimento, botam pão na mesa de muitas pessoas. Aí ela comentou embaixo assim, não, quem coloca é o governo. Aí eu não aguentei, eu comentei, falei assim, faz o seguinte, moça, vai morar então na Coreia do Norte, na China, vai morar Cuba. Lá, em Cuba. Venezuela, né? Venezuela, como é bom lá. Cara, eu tenho, minha prima, ela namora com um venezuelano. Ele mora em São Paulo, bem refugiado. Meu amigo, ele falou assim, cara, as pessoas não sabem o que é miséria. Não sabe. Lá, tô comentando. Nós não podemos ir no mercado todo dia. É uma vez na semana. E se acabou a comida, Você não pode ir. Você passa fome. E lá, o salário mínimo, você não compra um frango. Não compra um frango. Aí as pessoas começam a comparar. Não, mas a Venezuela é um bom país, Coreia do Norte. Cara, as pessoas não têm noção que é comunismo, que é miséria. É o que eu falo. Então, assim, o cara que tá no Brasil e acha que o governo vai fazer alguma coisa por ele... ou ele realmente arregaça as mangas. Eu fiz um post esses dias que era assim, casal investidor versus casal gastão, né? Basicamente, o casal investidor ganhava a mesma coisa que o casal gastão, mas, tipo, direcionava melhor os gastos, enfim, conseguia poupar alguma coisa. E o casal gastão ainda gastava mais do que ganhava. Rapaz, era um post simples, de educação financeira, para as pessoas entenderem, né? A diferença que faz de você cuidar melhor das suas finanças e tal. Mas os comentários, irmão, dava até a tristeza. E até tinha outros comentários que falavam assim, a maior tristeza não é nem o post, é você ler os comentários. Porque a mentalidade do brasileiro, cara, é tipo de ficar reclamando, de ficar criticando. Pô, fez esse post aí pra deixar o brasileiro depressivo. Ah, porque quem é que ganha esse salário aí que você falou? Tipo assim, a pessoa prestou atenção em tudo, mas menos no que ela tinha que prestar atenção, que era a mensagem de ter uma mentalidade financeira forte, de conseguir realmente poupar alguma coisa pro seu futuro. Porque o futuro vai chegar. Tem aquelas pessoas que falam assim, e se eu morrer amanhã? Aí você fala, e se você não morrer amanhã? Que é o mais provável, inclusive. Gaste tudo hoje.
Porque amanhã você vai estar vivo. Aí você acorda amanhã bem, cadê o dinheiro? Não, e aí vive a vida miserável, vai querer culpar alguém e o culpado é quem? O bilionário que estava trabalhando. O bilionário trabalhando. A gente estava até falando antes de entrar aqui no podcast, né? De algumas pessoas e de alguns também que trabalham noite e dia, dia e noite. O cara tá trabalhando e ralando ali. Aí quando o cara consegue ganhar alguma coisa, ganhar um dinheiro e vai usufruir disso, vai aproveitar, tem alguém pra falar, pô, esse cara aí, aproveitador, explorou os outros, ganhou dinheiro, agora ele tá passeando. Então, cara, o empresário, ele no Brasil, infelizmente, ele é tido como um criminoso, né? Um cara que tá fazendo uma coisa errada, mas é um incompreendido. E até eu tava parafraseando a pessoa que eu vi essa semana, na verdade, o empreendedor brasileiro é um corajoso. Que ele enfrenta... É um herói. Demais, ele enfrenta todos os tributos que o Brasil nos impõe, todas as palhaçadas que nos impõe. E a última coisa que o governo está preocupado é em ajudar o empreendedor a empreender, enfim, incentivar o empreendedorismo no Brasil, sendo que seria a única coisa que traria, de fato, um resultado para a ponta, né? Para aquele mais pobre, aquele que está ali querendo ascender. Porque o empresário que consegue empreender mais, ele vai gerar mais empregos, às vezes ele vai conseguir ofertar salários um pouco melhores. Mas, infelizmente, a gente não tem visto essa preocupação. Cara, eu acho assim, nossa mentalidade do brasileiro, ela tem que mudar, cara. Por isso que hoje as pessoas acabam indo pro tigrinho, acabam caindo em pirâmides financeiras. Porque, cara, a nossa mentalidade hoje é muito pobre, é muito escassa. Cara, é bizarro. Você chega a ver assim, eu conheço muitas pessoas, cara, que, poxa, trabalha pra caramba, rala. Cara, e o cara joga em bet, perde todo o dinheiro, joga em tigrinho, joga em pirâmide financeira. Então, cara, eu acho que o problema do Brasil também é o brasileiro, cara. Essa mentalidade nossa que tem que mudar, cara. Eu recebi uma cliente, na verdade não chegou a ser cliente, ela é uma pessoa que estava interessada na minha consultoria, me procurou. E, enfim, conversa vai, conversa vem. Ela abriu um pouco da vida dela e ela falou assim: Daniel, eu já perdi R$170 mil em jogo de tigrinho e pirâmides financeiras. Que isso, cara? E era uma pessoa que tinha um salário bom, enfim, não gastava tanto. Realmente, pra ela conseguir ter perdido isso é porque ela consegue poupar. Só que o que acontece? A mentalidade do brasileiro, ela é tão frágil e tão fraca que a pessoa prefere tentar tomar mais risco, né? E não é nem um investimento para de fato se falar que ela tomou risco, mas ela colocou todo o dinheiro dela em risco com a premissa, com a intenção de ter um dinheiro rápido, um retorno alto e rápido, que de fato não acontece. E, infelizmente, a história ela não cessa aqui. Temos jogadores de futebol que já colocaram milhões em supostos investimentos de criptomoedas que tomaram golpe. E a única coisa que o cara não faz é procurar o legítimo conhecimento, é investir em realmente ter uma pessoa, um profissional que cuide do dinheiro dele com segurança, mas colocar naquilo que é ruim, a pessoa quer. E resumo da ópera, essa pessoa que perdeu R$170 mil, eu apresentei para ela a consultoria e adivinha? Ela não fechou. Falou que ia pensar. Então veja, para gastar R$170 mil em jogo de tigrinho, pirâmide e outras coisinhas aí, tinha. Para colocar um valor justo numa consultoria, num trabalho sério, para direcionar a vida financeira dela, que ia mudar para sempre, ela não quis. Acho que o brasileiro não gosta do longo prazo, essa palavra. O longo prazo afasta as pessoas. As pessoas são imediatistas. As pessoas querem coisa para ontem. Quer ficar rico ontem, quer ficar rico agora. Essa semana, acho que foi terça-feira, eu recebi um gestor de investimento e também empresa focada em consultoria de atleta. Futebol, vôlei, handball aqui do Brasil. Parece que teve um caso de um atleta aí do Palmeiras que abriu uma consultoria financeira, né? E acabou aí se perdendo, fazendo Bitcoin, pirâmide de Bitcoin, enfim. Aí teve um atleta do Palmeiras que perdeu R$16 milhões com Bitcoin. E tem um cliente que era do Palmeiras nessa época, chegou nele e falou assim, antes dessa bolha estourar: pô, cara, meu investimento aqui, ó, a taxa de juros tinha caído naquela época. Pô, cara, meu outro aqui tá ganhando 0, não sei quanto por cento, o cara lá ganhando 3% ao mês. Então eu vou parar de investir com você, vou investir na consultoria dele. Aí, não, cara, não faz isso. Eu vou fazer assim, cara, como que pode? Não sei o que. O cara ganhando 3 pau por mês, 3% de juros, eu ganhando só isso. Conta não fecha, cara, como assim? Não sei o que. Aí, qual o nome da empresa? Vou buscar. A empresa sede na Paraíba. Eu, nada contra, vamos achar estranho. Se pesquisar aí, falou assim, cara, vem aqui, a conta não fecha. Por quê? Pô, os caras têm isso, isso e isso. Cara, os caras, o modelo deles não traz segurança nenhuma, cara. Aí, bateu o pé, tá bom, não vou investir não, fechou. Quando a bolha estourou, ele falou assim, cara, eu te amo, cara. Você não deixou cair nessa. Você me salvou. Me salvou. Eu ia investir 18 milhões nisso, cara. Você me salvou. Aí ele deu um presentão pro cara, enfim. Então, olha a cabeça das pessoas. A pessoa mira muito no ganho, cara. E poucas pessoas, Léo, estão dispostas... Pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer o trabalho sério, que é realmente
atender o cliente com interesse em manter ele, em proteger a vida dele, até mesmo da família dele, em dar realmente uma atenção para os objetivos que ele tem. E acaba que muitos acabam procurando pessoas que vão enganar, que estão interessadas justamente no ganho de curto prazo em cima deles, tá? É o que eu falo, assim, muitas pessoas me procuram justamente com essa premissa, né? Ah, você dá consultoria? Dou. Qual a rentabilidade que você garante? Aí eu falo... Garante? Não garanto rentabilidade. Ah, mas não tem uma média? Eu falo, não tem uma média. A gente tenta o melhor possível para o cliente dentro do perfil de risco dele. Isso que eu ia falar agora. Porque às vezes a pessoa não tem um perfil de risco para correr muito risco. Ela não vai dormir à noite. Todo mundo é corajoso até tomar o primeiro soco na cara. Exatamente. Eu lembro até quando eu estava até começando a investir em ações, que eu tinha um amigo meu que ele tinha 50 mil reais investidos na ação da Petrobras. Foi justo na época que deu aquele escândalo lá da Petrobras e tudo. E as ações despencaram, cara. Então o cara, numa noite, ele tinha 50 mil, na outra, sei lá quanto que ele tinha. E conversando comigo, ele falou assim, cara, eu tô 3 dias sem dormir. É muito pesado. A pessoa falar que não está conseguindo dormir porque ela tomou uma decisão de investimento que às vezes não era o que ela estava preparada, não estava dentro do perfil ainda dela. E eu até acho assim que se a pessoa estuda, ela vai migrando de perfil, ela vai evoluindo, porque ela vai entendendo o mercado. Ela pode começar como conservadora, mas ela vai passando ali pelo perfil moderado, até quem sabe chegar ou não no arrojado. Mas há um caminho para isso, há uma trajetória, e é justamente enfrentar tudo que o mercado oferece. Hoje, com mais de 16 anos investindo, eu posso dizer que eu me sinto preparado para praticamente qualquer volatilidade, porque eu já passei muita coisa. Eu brinco até, foi até a própria crise de 2008 nos Estados Unidos, foi uma crise muito grave. Mensalão, petrolão, tudo isso. Recessão no Brasil, greve de caminhoneiros, Joesley Day, pandemia. Eu posso listar algumas para você. Então, assim, tudo isso que você vai passando vai te tornando cada vez mais resiliente para aguentar algumas volatilidades que você vai ter na sua carteira. Isso é super natural. Então. Cara, e como que eu me protejo de volatilidade? É diversificação? Qual que é o segredo pra gente conseguir ter uma carteira que quando chegar esses momentos ruins no mercado, a gente conseguir lá ficar tranquilo, dormir de boa, tá protegido de segurança? Tem alguma estratégia por trás disso? Volatilidade ela vai depender muito do que você está investindo. Por exemplo, se você não quer volatilidade nenhuma, você fica na renda fixa, de preferência na pós-fixada, que é uma que você já vai render ali o que está no CDI, na Selic, e vai fazer geralmente só uma curva reta para cima. E até para explicar o que é volatilidade, é justamente a variação nos preços, no valor que você tem investido. E existem pessoas que simplesmente não vão ter estômago para essa volatilidade. Eu costumo dizer que na renda variável, a gente tem como investir, por exemplo, na bolsa em fundos imobiliários, que são ativos que estão baseados, tem imóveis na sua composição, ou imóveis físicos, ou rendas fixas no mercado imobiliário. Eu gosto sempre de dizer isso, recebíveis. Então nós temos os fundos de tijolo, fundo de papel. E os fundos imobiliários, via de regra, principalmente os de tijolo, eles vão ter uma volatilidade menor do que, por exemplo, ações. Ações, tradicionalmente, de empresas, a gente já viu ações que, como eu vou dar um exemplo bem recente, eu não gosto de ir muito longe, o exemplo das ações americanas. Tá? Ações americanas foram próximo de zero e se comprovou posteriormente a fraude. Tá? Mas existem, por exemplo, ativos de renda fixa também, que as pessoas têm que tomar cuidado, que é o caso de debêntures, CRIs e CRAs, que são geralmente títulos que são vendidos de dívidas de empresas. Então imagina uma pessoa que tinha um título de dívida, uma renda fixa da Americanas, emitido pela Americanas. O que aconteceu com esse título de dívidas no dia seguinte dessa descoberta? Despencou. A gente viu alguns fundos de renda fixa, até mesmo que se diziam conservadores, que despencaram muito nessa época, ou seja, teve uma volatilidade muito grande. Então, eu acho que a sua pergunta é sobre proteção. Como eu me protejo de volatilidade? Você se protege de volatilidade, geralmente, escolhendo e montando uma alocação estrutural. Eu vou explicar melhor o que é isso, mas é escolhendo as classes de ativo e dividindo os percentuais de uma forma que o total da volatilidade sua, ela não te tire o sono. Então, a renda fixa, como eu disse, para mim, como consultor, como investidor, ela é fundamental. Porque ela sempre vai estabilizar a rentabilidade. Eu gosto de dar o exemplo da pandemia. Tá? A pessoa que tinha 50% em renda fixa na época do início ali da pandemia, ela viu sim o percentual que ela tinha em bolsa despencar, momentaneamente. Mas o percentual que ela tinha em renda fixa, se for pelo menos 50%, geralmente segurou bastante ali aquela carteira. Agora imagina o cara que tinha 100% em bolsa. E aí eu já nem concordo com esse tipo de alocação. Acho que é uma alocação... Mas acredite, tem muitas pessoas que ainda têm. Tá? Então essa pessoa que, tipo, sei lá, 2 meses antes entrou na bolsa com tudo que ela tinha e colocou 100% na bolsa. Tá?
antes da pandemia. Quando ela viu a pandemia, cara, a carteira dela despencou 40% a 60%. Mas isso também não existe, né? Isso é loucura também, né, cara? Mas acontece muito, Pelo amor acredite. de Deus, o cara ainda na bolsa com all-in, é all-in, né, cara? É literalmente all-in, e a pessoa precisa ela entender que realmente a volatilidade de ações ela existe, tá? E justamente essa diversificação, como você me citou, é o que vai suavizar essa possível volatilidade. Porém, é importante dizer uma coisa: o peso do quanto você vai colocar também é muito importante. Então, se você vai, por exemplo, uma coisa é você colocar na sua carteira 10% de ações brasileiras. Outra coisa é você botar 30% de ações. Pensa que não é 3 vezes mais. 3 vezes mais. Entendeu? E a mesma coisa vale também para a alocação internacional, que nós já falamos. Você investir em dólar tira um pouco o peso do seu patrimônio desvalorizando, no caso de uma alta aí, como a gente viu, do dólar em relação ao real. Isso da segurança, eu lembrei agora a história que a Bruna Bins contou no podcast. Ela falou assim, cara, eu conheci uma mulher venezuelana em Miami. Ela comentou, poxa, a gente em dólar, moeda fraca, ridícula. Ela falou assim, eu só consegui hoje estar aqui em Miami. Eu não quebrei, porque nossa família conseguiu aí transformar tudo em dólar. Inteligente pra caramba. Cara, genial, cara. E eu sempre brinco que, na minha opinião, o rico ele tem que ter um pouco de tudo. O cara, pô, tem um patrimônio grande. Aí vamos dizer, ele vira pra mim e fala assim, eu tenho tudo só em imóveis no Brasil. Eu não acho uma atitude inteligente. Eu também não, cara. Agora, por exemplo, o cara que é rico e ele tem uma parcela do patrimônio em imóveis, uma parcela do patrimônio investido em renda fixa, uma parcela do patrimônio em moedas, veja que eu falei no plural. Então o cara tem, por exemplo, um pouco em dólar, um pouco em euro, um pouco em cripto, ouro talvez. Tá? Você gosta de ouro? Eu não sou muito de ouro não, mas eu reconheço que foi um dos principais ativos que se provou em meio a crises. Só que eu acho que hoje o Bitcoin ele tem tudo para assumir no futuro esse protagonismo à medida que ele vá tendo mais usabilidade. Porque hoje ele meio que se provou como reserva de valor. Mas ele ainda vai se provar, na verdade, quando ele conseguir ser cada vez mais utilizado. Porque aí a confiança, o nível de confiança das pessoas nessa reserva de valor, que é o Bitcoin, vai aumentar muito. Porque a pessoa vai poder ir em qualquer lugar e, pô, eu quero pagar esse pãozinho aqui com o Bitcoin. Eu quero, tipo, eu quero fazer uma viagem, comprar aqui na Gol com o Bitcoin. Cara, você comentou isso agora, existe muita resistência por parte de algumas pessoas de Bitcoin ainda, né? Eu vou falar pra vocês, cara, 50% que eu trouxe aqui no nosso podcast, 50% é a favor de Bitcoin e 50% é contra Bitcoin. Olha. Como você vê Bitcoin, cara? Você vê realmente que esse potencial gigantesco, ou é muita especulação ainda, ninguém sabe o que vai acontecer com o Bitcoin, ou você vê que hoje é um futuro já, o Bitcoin? Para responder essa pergunta, eu acho que eu preciso separar em duas partes. Primeiro, o Daniel é investidor, né, que é o cara que compra com o intuito de ganhar dinheiro com isso. E o Daniel que gosta e acredita na moeda para uso, enfim, que ela vai continuar eternamente sendo uma boa opção. No Daniel investidor, eu já não tenho mais nenhuma dúvida que o Bitcoin ela é uma boa opção de investimento. Até porque se eu não tivesse essa certeza, eu jamais colocaria na carteira dos meus clientes e na minha também. Na sua, você tem quantos por cento de Bitcoin hoje, mais ou Cara, menos? eu de cabeça assim não vou conseguir dizer, mas eu acho que quando eu planejei era uns 5%, hoje deve estar uns 8% da carteira. Não é muito... Eu evito ultrapassar muito essa certo. fatia. Na verdade, qualquer ativo na minha carteira eu evito passar muito de 5%, né? Exceto renda fixa. Então, ativos individuais, por exemplo, fundos imobiliários, ações, eu não quero ter mais que 5% do meu patrimônio total em um único fundo imobiliário, nem em uma única ação. Por maior que seja a convicção que eu tenha, porque eu acho que a diversificação, na minha visão, ainda é uma boa opção para a maioria dos investidores que não são, sei lá, especialistas ou mesmo não têm informações privilegiadas, que é o que eu espero que ninguém tenha, porque é crime, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, existe no mercado. Insider trading. Né? Insider trading. Então, Daniel, o investidor, ele acredita muito no Bitcoin, que vai trazer ótimos retornos. Eu, inclusive, acredito, conversando com outras pessoas, que facilmente vai ultrapassar $100 mil em breve. A última vez que eu olhei, estava mais de $70 mil. Isso é bastante. Né? Talvez, tinha caído, talvez quando passar esse podcast já tenha passado de $100 mil, tá, galera? Então, vocês me perdoem, tá? Brincadeira. Tinha caído recentemente, né? Acho que tinha ele 40. Cai e sobe sempre, mas enfim, a gente vê que o Bitcoin ele vai continuar perseguindo essa trajetória. Então, o Daniel, investidor, ele não tem nem dúvidas. O Daniel, que pensa no Bitcoin como uma moeda que vai ser para os netos dele usar, que vão existir para sempre, que vai ser usada, esse aqui ainda tem uma certa parcela de dúvidas, porque eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. A aceitação do Bitcoin em vários países, isso tudo depende de vários movimentos, tá?
Mas, assim, como alguém que acredita na tecnologia, que acredita no poder até mesmo da evolução da tecnologia, eu acredito que o Bitcoin tem bastante potencial para ser muito usado no futuro. Já é muito usado, para ser bem exato, mas é muito usado por... A gente fala dark web, não tem? É muito usado em coisas meio proibidas ainda, né? Mas eu acho que ainda vai ser mais usado também para o bem. Existem alguns países, como é o caso de El Salvador, algumas cidades também já estão usando. Na África tem algum país que eu ouvi falar também, mas eu não estou lembrando, que já adotou o Bitcoin, alguma cidade, não estou me lembrando exatamente. Então, assim, isso está caminhando. Mas nessa parte aqui eu ainda acho que pode mudar. Basicamente isso. Então, não tenho 100% de convicção aqui. Aqui, como investimento, para os próximos anos, eu tenho uma convicção. Mas você vê como? Tipo assim, bateu 100 mil, vou vender. Não. Você acha que... Eu trabalho a minha parcela de investimento em Bitcoin de duas formas. A primeira forma é, eu tenho que ter um pouco de Bitcoin para sempre. Então esse é o percentual, é o valor que eu deixo em uma carteira chamada Cold Wallet. Essa aqui eu não vou vender. Como é o nome? Cold Wallet. É uma carteira que a gente chama de carteira fria, que são aqueles dispositivos que parecem um pendrive, em que você tira a criptomoeda, seja ela Bitcoin, Ethereum, Solana, o que for, e coloca aqui nesse dispositivo, e aqui ele não tem conexão nenhuma com nenhum tipo de... Token. Não chega a ser um token, mas ele é um dispositivo em que as suas chaves estão ali guardadas, suas criptos, e que não tem nenhum acesso à internet. Então, se você quiser transacionar qualquer tipo de Bitcoin ou criptomoeda que você tenha, você precisa daquele dispositivo para autorizar. Entendeu? Então, isso é uma segurança a mais também, esse valor, essa parcela que eu não pretendo vender. E uma outra, mais especulativa, como você citou, que eu uso muito mais para mim, né? Essa parcela aqui eu já penso que em alguns momentos eu posso realizar. Mas eu não sei te falar agora se seria com 100, 150, porque eu acredito que ainda tem muito para crescer. Há quem fale em Bitcoin é $1 milhão, enfim. Mas o pouco que eu estudo e que eu entendo de Bitcoin e de outras criptomoedas, eu ainda vejo um potencial imenso, acho que está só no começo. Dá para dar uma segurada ainda, né? Dá, com certeza. E como eu te disse, essa parcela aqui é o que eu te falei, entra na mesma parcela que entra eu ter dólar, eu ter euro, porque eu quero ter dólar e euro, por quê? Eu vou dar até um exemplo bem, bem peculiar que eu com certeza você não ouviu. Porque você falou até que já teve pessoas de Vitória que vieram aqui, mas eles não devem ter contado esse caso. Eu não me lembro exatamente o ano, se foi 2017, 2018, a gente teve um negócio lá no Espírito Santo chamado greve da PM. Literalmente, a PM fez greve. E nós ficamos sem ter a PM. E foi um dos cenários mais malucos que eu já vi na minha vida, que eu nunca imaginei que eu fosse ver. Eu estava no meu prédio, assim, e eu vi um molequinho, devia ter uns 12 anos, de bicicleta, assim, olhando da janela, ele com a arma pra cima, assim, andando de bicicletinha, assim. Que isso, cara? Isso que eu tô falando é pouco, porque foi recorde de homicídios, tipo assim, era crimes à luz do dia, céu aberto. Banais, coisa A orientação era que a população ficasse em casa. Isso durou por cerca de uma semana. Meu Deus. Começou, se eu não me engano, no domingo à tarde. Mas a greve de salário, esses negócios? Isso, eles queriam aumento de salário, o governador negou e tal, eles entraram de greve. Meu Deus do céu. E aí começou, tipo, no domingo, e aí, como é que foi? Os bandidos descobriram que tava em greve e falaram assim, pô, vamos fazer a festa. Mais ou menos isso. Então, assim, assalto comendo solto, quem tinha loja, às vezes não podia fechar, que se fechasse também ia tomar um prejuízo muito grande, ficava naquela abro, não abro, quem abria era assaltado, coisa do tipo. Eu tô contando toda essa história pra quê? Cara, se eu pudesse voltar no tempo e já tivesse filho, com toda a minha família, naquela época eu não tinha filho ainda, começou a greve da PM. Se acontecer de novo, eu vou fazer isso, inclusive. Cara, eu só ia fazer o seguinte, aeroporto. Em questão de horas eu tava fora do país ou até mesmo em outro estado. Porque eu não me submeteria e não submeteria minha família a passar por aquilo de novo. Meu Deus. E aí eu te falo, com dólar, com euro, com Bitcoin, com isso, o que eu preciso fazer? Botar tudo, meu irmão. Meteu o pau. Tchau. Aí você vai falar, pô, Daniel, mas isso aí é uma situação exagerada, aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo, meu irmão. Eu sempre acho que vai acontecer alguma merda no Brasil. Eu tô sempre preparado. Eu também acho, cara. Porque a gente mora num país que... Se você pega... Eu tenho meu sócio, que hoje mora em Orlando, e também tem algumas pessoas, amigos que moram no Rio de Janeiro. O pessoal fala que o estado, infelizmente... Tá dominado, Tá né? dominado por bandido, cara. Aí. Então, assim, eu sempre fico esperando, assim, cara, o que vai acontecer mais? Teve uma época que foi, acho que a época que tava muito... Eles falavam até, como é que chama? Quando... Lula, Bolsonaro, essas coisas. Tava tendo... Eu esqueci o nome da palavra. Esqueci o nome. Enfim, tava muito dividido o país e tal.
Cara, pra mim, eu enxergava claramente que a gente ia ter uma guerra civil nesse país, velho. Porque você viu o cara falava, não, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Mesmo, os caras começavam a brigar no meio da rua, velho. Era uma parada bizarra, então... Uma igreja que eu vou, né, mas outra denominação, cara, o irmão falou bem do Bolsonaro na frente, mal do Lula, o cara foi no banheiro, o cara com a arma. Repete o que você falou aí, irmão. Você tá maluco. Tô te falando, cara. Então, eu também frequento uma igreja e, tipo assim, tiveram um casal lá que se posicionou claramente dentro da igreja que ia votar no Lula. Rapaz, a galera começou meio que excluir o casal, entendeu? Tipo assim, doido, pô, cara. esse cara aí não serve pra ficar com a gente. Então, assim, veja, eu sempre achava assim, esperava pelo pior, vai acontecer alguma coisa nesse país, uma guerra. Agora até acho que deu meio uma acalmada, sei lá, mas sabe-se lá o que pode acontecer. E eu sempre penso assim, não só isso, né? A gente viu agora recentemente ali na Ucrânia, na Rússia, as guerras, Israel agora. Meu irmão, me fala sinceramente, é impossível acontecer no Brasil? Não, cara. É impossível algum país dar uma louca aí, meu irmão, e vir. É o que eu te falo. Aí o cara, às vezes, lá... Rússia e Ucrânia, tempo atrás. O cara cheio de dinheiro na conta, não sei o quê, mas o cara não se preparou, bicho, pra uma eventualidade em que ele tivesse que meter o pé. Muitas pessoas vão me chamar de maluco, né? Vão falar, pô, você também fica pensando só no pior. Mas, meu irmão, eu prefiro estar preparado. E você? Claro. Esse que é o ponto. E eu vou te falar, cara, se tiver guerra no Brasil, ninguém tá preparado, cara. É isso que eu te falo. O que soldado a gente tem no Brasil hoje em dia? Quem tá preparado uma guerra? Nem nessa parte civil, né, na parte militar, e as pessoas também não estão preparadas financeiramente pra, tipo, às vezes ter que ou meter o pé, tomar alguma decisão, entendeu? Não, cara. E se você estivesse lá na guerra, lá na Ucrânia, lá, o que você faria? Sei lá. Já parou pra pensar? Então, essa parada é meio maluca. Você viu o pessoal lá que foi pra Ucrânia jogador de futebol, tudo pedindo socorro pra voltar pro Brasil. Tudo meter o pé, cara. o pé, E tá cara. certo mesmo. O cara tem uma renda alta. O cara Eu tem um também acho, patrimônio. Irmão, tem que meter o fazer o quê? pé. Vai lutar na guerra? Dá uma arma na minha mão aqui. Não, e te digo mais. Imagina se esse cara, mesmo sendo jogador de futebol, não guardou nada, tava com um salário bom lá, um contrato, não sei o quê, e o cara não poupou nada, não se preparou, tivesse que ficar lá. Olha que loucura. É lógico que a gente tá falando aqui num cenário muito hipotético. Hoje o jogador de futebol, o cara volta pro Brasil, ele consegue ali trabalhar em algum clube, às vezes reduz o salário, mas vai viver. Mas eu digo assim, a maioria das pessoas não é jogador de futebol, não consegue fazer uma coisa dessa. Não consegue. Então assim, cenários esdrúxulos eu tô falando, mas vou te dar um outro exemplo. Talvez nem eu nem você vamos nos lembrar provavelmente, quem tá assistindo também não. Se eu não me engano, em 1992, o presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, decidiu que ia fazer um confisco da poupança. Na época todo mundo só usava a poupança. O que você falou de uma pessoa que tentou se matar, ou que se matou por causa disso, foi aos montes. Naquela época ninguém fazia os dados, né? Mas tipo, o cara tinha um dinheiro na poupança, de repente ele só tinha poupança, mais uma vez, né? Pensou do nada, acordou, cadê o dinheiro? Exatamente. Aí que o pessoal começou a falar o quê? Vamos guardar o dinheiro embaixo do colchão. Que também não é uma boa decisão. Então assim, nem ter tudo embaixo do colchão e nem ter tudo também, pô. Foi até agora, recentemente, que eles estavam falando daquelas contas inativas e que o governo falou que ia pegar 8 bilhões das contas inativas. Cara, eu recebi ligações... foi agora. Recebi ligações, assim, de pessoas mais velhas, com bom poder aquisitivo, patrimônio alto. Como é que eu faço pra mandar meu dinheiro pra Itália? Como é que eu faço pra mandar meu dinheiro pros Estados Unidos? Como é que eu faço pra tirar meu dinheiro daqui? Olha só o nível das pessoas. Ao passo que, se elas estivessem construindo o seu patrimônio de uma forma diversificada, já colocando o seu patrimônio em mais de um lugar, até mesmo fora do Brasil, Tranquilo. elas já estariam preparadas. Você acha que pode haver isso aqui no Brasil ainda, cara? O cara vindo do nada pegar o dinheiro da população aqui. Você acha que pode ter isso ainda? Acredito, torço para que não aconteça. Acho que hoje não tá perto disso, acho que não vejo nenhum motivo para isso acontecer. Se acontecer a poupança, saiu um estudo aqui agora, que o Brasil tem mais de 1 bilhão na poupança, cara. Mais de Na verdade, bilhões. trilhão. Trilhão na poupança. Eu também já vi esse estudo Como aí. que pode, cara? Acho que, não vou lembrar exatamente qual instituição que divulga, mas esse dado é divulgado sempre. Trilhão, então? Trilhão. Certeza. Então, meu amigo, o Brasil quebra. Certeza. Todo mundo quebra aí, porque a maioria é poupança hoje no Brasil. Só que eu não sei se faria só na poupança, né? Capaz de fazer em várias outras coisas. Mas assim, até falando um pouquinho dessa coisa, que eu nem gosto muito de falar a parte política, mas eu acho que a gente está caminhando para uma situação muito complicada nessa parte do judiciário, que hoje manda mais do que o próprio presidente. Então, acho um pouco preocupante. E esse tipo de coisas, apesar de a gente ver que o judiciário está mandando mais que o próprio presidente, eles se entendem muito bem. Então, qualquer coisa ali que seja uma decisão do governo, às vezes o judiciário vai embasar, vai dar autorização,
E a gente que tá aqui na ponta, vai fazer o quê? Vai sair, sentar e chorar. É o que eu Pegando falo. agora da informação também, essa banição aí da... Voltou agora o Twitter também, pô, isso é inadmissível também, cara. Tem todo um questionamento, né? Porque o Elon Musk não respeitou o judiciário brasileiro e tal. Mas de tudo, assim, cara, aquilo que o Elon Musk falou não era uma mentira, né? Não, é verdade. Então, de fato, ocorriam desrespeitos também por parte da corte em relação à legislação brasileira. Como ainda continua ocorrendo. Eu vejo até a questão dos deputados que hoje são calados, né? Não podem falar o que querem. Não pode, porque senão vai fazer o quê? Eu acho que foi até o Nicolas Ferreira que falou recentemente que vai ser preso. Ele sabe que vai ser preso. Ele não tem dúvida que ele vai ser preso. Teve um influencer agora aí, parece, não sei quem foi, cara, que chamou não sei quem lá de gordo. Você viu aí, cara, ia ser preso? Mandaram buscar? Não, aquele não sabia. rapaz que Não, era acho que foi o Monark, cara. Foi o Monark? Não Que sabia. chamou cara, esqueci quem chamou de gordo, cara. O cara mandou prender ele. Olha só. Então, assim, cara, até que ponto o poder ele tá sendo usado para próprios fins, tipo assim, próprias decisões, chamadas monocráticas, né? O cara não... Ele faz o que ele quiser. Então, assim, você perguntou se acredita? Acredito. Se continuar nessa levada aí, a gente chega lá, tá? Então a gente não tinha visto isso de banição de Twitter aqui no Brasil. Agora você viu... É o que a gente fala, investimentos no exterior não são apenas você, tipo, ganhar dinheiro com investimento em dólar, mas é também você proteger uma parte, tirar aqui da jurisdição brasileira. Porque lá fora, eu quero ver eles irem lá pegar o seu dinheiro. Quero ver pegar, não vão pegar. Você comentou aí de Vitórias, meter o pé. Você tem plano aí de morar fora, vir morar pra São Paulo? Não, eu sou de Vitória desde que eu nasci. Eu sou apaixonado pela cidade. É bonito lá? Nunca fui. É lindo e é tudo muito perto. Inclusive eu vim pra São Paulo, cara, eu passo uma raiva aqui com o trânsito. E olha que eu nem tô dirigindo, né? Eu tô andando às vezes de Uber, enfim, você marca uma coisa aqui, aí você olha no GPS assim, tá dando 20 minutos. Aconteceu isso comigo hoje na hora do almoço. Aí eu entrei lá no Uber e tal, levou 40. Trânsito aqui é foda. Você chega atrasado, assim, aqui é Nova York. Naturalmente. Isso é uma coisa que lá, cara, não acontece muito. O trânsito lá, pra gente é ruim, que a gente vive reclamando, né? Mas ainda assim é muito melhor que o de São Paulo. Qualidade de vida também, morar perto da praia. Dizem que Vitória é perigoso, Já teve bastante época que se falava nisso. Mas, assim, eu moro num bairro muito legal e tal. Perto da praia, você comentou, né? Perto da praia, então é bem gostoso, assim, não tem tanto assim, não. E, assim, recentemente eu acho que deram um reforço no policiamento, porque a gente tem visto muitos policiais na rua, então tá bem legal. E sobre morar em São Paulo, assim, já recebi alguns convites, mas, assim, sinceramente, eu gosto muito de morar lá e acho que não é uma possibilidade. A qualidade de vida é boa, né? Muito boa. Agora, morar no exterior, assim, cara, é uma coisa que a gente sempre tem vontade. Eu já tive uma experiência internacional, morei na Inglaterra por 40 dias. Você morou na Inglaterra? Por 40 dias só. Londres? Foi em uma cidadezinha de 1 hora de Londres, chamada Swindon. Swindon? Foi uma experiência até interessante, que eu trabalhei numa academia de jiu-jitsu, eu era tipo um assistente, isso, assim, Do nada chegou com o Do nada, foi no meio da pandemia, cara, eu falei, cara, eu quero viver essa experiência. Já era casado, não tinha filho, aí conversei com a minha esposa e ela perguntei, você quer ir e tal? Ela falou, não, eu tô muito bem na situação profissional agora, não quero deixar meu trabalho, vai lá, vê se é bom, se for bom eu vou atrás. Se der certo, a gente vai. Cara, eu fiquei lá, 30 dias lá, tipo assim, foi uma experiência, única. No final, ainda fiz um mochilão pela Europa, conheci mais de 8 países. Caraca! Você foi onde? França, Itália? Cara, eu passei primeiramente pelo Porto, em Portugal. De lá eu fui diretamente para Madrid, Barcelona. Depois fui para Bruxelas, na Bélgica. É gostoso? Muito legal, mas é pequenininho, né? Depois fui para Amsterdã e finalizei em Berlim, voltando depois para Inglaterra e Brasil. Foi muito legal, assim. Foi muito corrido, cara. Eu peguei muito ônibus. Que lá eu queria fazer uma viagem bem low cost mesmo, então foi muito bacana. Eu acho que eu peguei todos esses lugares que eu fui, acho que eu peguei 2 aviões só. O resto foi tudo busão. Porque dizem que os países são perto. Muito perto. Tem e tipo assim, do Oriente também, que é de boa, né? E eu queria provar que era possível fazer no mochilão, cara. E, por exemplo, mochilão? Como que é? Mochilão, então, cara. O mochilão é você levar a menor quantidade de roupas possível na bagagem e tal. E comer em lugares mais simples. E as viagens eu fazia de noite. Então eu pegava geralmente ônibus 9, 10, 11 horas da noite para economizar, porque eu ia dormir no busão. Entendi. Sacou? Pra não pegar hotel. Exatamente. Aí eu acordava, eu tive que dormir em hotel, algumas vezes em Paris, só que eu posicionava as dormidas em hotel tipo assim, quando eu via que eu ia estar muito cansado já. Pô, dormi 2 noites em ônibus, agora eu vou tirar um cochilinho no hotel, né? Vou pegar um hotelzinho bacana. Em Paris eu peguei um hotel bom que eu me lembro.
Onde mais que eu fiquei em hotel? Acho que em Amsterdã eu fiquei em hotel, em Berlim eu fiquei em hotel. Mas assim, cara, é você realmente fazer tudo com o menor custo possível. Viagem low cost. E até as viagens de avião também que eu peguei eram de operadoras low cost, que lá na Europa é muito comum. Às vezes você pagava 5 euros pra ir de um país pro outro. Que isso, cara? Só isso? É muito louco. É muito louco. Pô, aqui no Brasil você pega São Paulo e Rio de Janeiro, dá 3 pau a passagem. E quando eu morei também na Inglaterra, eu fiz questão de morar como um nativo. Eu ganhei um salário mínimo líquido lá. Aí, tipo, paguei as Libra contas. lá, né? Lá é Libra. E, pô, na época já tava R$8. Foi na época da pandemia. Foi bem... Aí eu não gastei nada do meu dinheiro do Brasil. Nada. O que eu ganhei lá de salário, eu usei pra pagar a moradia, que eu ia ficar lá. Fiquei lá 30 dias. E depois E fiz alguns passeios ainda no final de semana. Aí comprava comida. Big Ben, foi no Big Ben? Fui em Londres, fiz tudo, passeios em Londres. Só os museus estavam fechados na época da pandemia, né? Museu. Mas assim, o Big Ben também tava reformando e tal. Mas fiz vários passeios, cara, conheci muita coisa legal. E tudo isso com um salário de 1 mês que eu ganhei na Inglaterra. A viagem também, o mochilão, foi tudo dentro desse salário de 1 mês. E não continuou na Inglaterra? Não gostou? Cara, eu sou, como eu te falei, eu não saio de Vitória também porque eu gosto muito do clima. E lá eu fui no verão da Inglaterra, e mesmo assim eu passei muito frio. No verão da Inglaterra? No verão, que era agosto, setembro, eu passei muito frio. Eu falei, cara, não quero morar num país assim. Quantos graus bate no verão lá, mais ou menos? Entre 8 e 14 graus. Isso, cara? Nosso inverno. Então. E lá no inverno, aí sim, inverno lá é neve. Aí é gostoso. Tá doido. E lá todas as casas, elas têm, tipo, aquecedor mesmo, ficar na parede e tal. Cara, eu lembro que eu chegava do trabalho na época que eu morei na Inglaterra, eu já ia pra debaixo da coberta, assim. Eu já encaixava assim embaixo da coberta, só levantava no outro dia. E as casas tem aquecedor também, né? Tem, só que no verão não liga. Então você tinha que ir na raça. E eu fiz uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, cara. Viaja, por exemplo, pra um lugar que é mais ou menos frio, ou mais frio que você tá acostumado, compra o casaco, sei lá, antes de ir. Não deixe pra comprar lá. Porque como era verão lá, o casaco que eles estavam vendendo lá era o casaco fino. E eu deixei pra comprar lá. Entendi. Eu teria que ter levado um casaco mais pesado do Brasil, porque eu passo mais frio do que eles, então... Não, isso é engraçado que você vê o pessoal do verão de lá indo pra praia, cara. Loucura. 14 graus pensando pra praia. Eu cheguei aí lá na praia, lá no sul da Inglaterra. É uma praia até de cascalho, não é areia. Cascalho, eu não sei nem como é que é isso aí no Brasil, acho que não tem. Tipo uma pedra, assim. Umas conchas, sei lá. E é uma praia toda cheia de cascalho, não tem areia. Você compara com a praia de Vitória, não? Nem. E olha que as praias de Vitória mesmo, tem gente que fala que não são muito boas. Porque a gente tem Vila Velha, que fica perto de Vitória. Guarapari... Pô, são as melhores praias. Iriri lá também. Tem muita praia boa lá no Espírito Santo, assim. E o legal do Espírito Santo também é que se você, em 45 minutos, 1 hora, você sai da uma praia top pras montanhas pra pegar um friozinho gostoso. Inclusive, eu tô pensando no próximo feriado também ir pras montanhas com a família. Então, assim, lá tem muitas opções diferentes e a qualidade de vida é absurda, cara. É gostoso, né, cara? Muito bom. Eu tenho um rapaz um influencer que fala que, poxa, todo mundo, rapaz que é solteiro, tem por obrigação fazer mochilão no leste europeu. Obrigação. Nossa, aí é top. Isso é incrível, né, cara? Leste europeu ali seria mais essa área da guerra ali, hein? Acho que acho que é Macedônia, Letônia. Nossa. Bulgária. Eu sempre tive o sonho. Aí, sabe? Eu sempre tive o sonho de fazer mochilão e eu achei que eu não fosse mais realizar, né? Pô, eu tinha casado, já tava planejando ter filho. E, cara, ver essa oportunidade foi muito bacana, foi uma vivência muito bacana, a experiência, assim. Cara, Daniel, que podcast incrível. Você aí é um cara muito inteligente. Gostei muito do bate-papo. Quando você for para Orlando agora, eu vou te colocar em contato com o meu sócio, com o Mário. Vamos gravar de novo, também. Quero ver. Agora, parte 2, a gente fala de mais outras coisas também agora. Só para encerrar, queria que você mandasse uma mensagem positiva aí para os jovens, para as pessoas que querem começar a investir, né? Uma mensagem de incentivação para a galera aí que está nos acompanhando. Legal, quem puder, começa o quanto antes, tá? Se organiza, começa com pouco mesmo. O mais importante nisso é você aprender, tá? É você focar em aprender. E para o jovem que está aí começando, está querendo trabalhar e tal, invista também em você mesmo. Tipo, invista em cursos, em se aperfeiçoar e ser melhor. Se dedique realmente a ser cada vez melhor no seu trabalho atual, para que você seja enxergado por outros empregadores, outros profissionais também, e que você consiga crescer na carreira, porque é isso que vai te fazer, de fato, um dia chegar mais longe.
Essa é a mensagem que eu deixei pra galera. É isso aí, galera. Fuja de tigrinho, fujam de pirâmide financeira. Por favor. É isso aí. Dolarize o patrimônio, né? Que isso é importante. E foquem sempre no longo prazo aí, que vocês serão felizes aí e vão conseguir uma velhice bem confortável, tá? Vamos deixar aqui seu Instagram embaixo na descrição do vídeo, né, do seu YouTube também. Pessoal, acompanha o Daniel, faz um trabalho incrível. Tem bastante conteúdo gratuito nas redes sociais, então acompanha lá. Cara, brigadão pela participação. Eu que agradeço. Foi um prazerzão, viu? Tamo junto. É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau.